Esta é uma versão editada, sem músicas de fundo, do podcast Introvertendo, dedicada a pessoas que têm sensibilidade auditiva ou que querem se concentrar muito mais na palavra do que necessariamente nas distrações externas. Se você quiser ouvir o podcast em sua versão padrão, ouça o episódio nos aplicativos ou na outra versão disponível no nosso canal do YouTube. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o primeiro podcast do Brasil sobre autismo feito por autistas. Meu nome é Thiago Abreu, sou host desse podcast e hoje estou com mais 2 podcasters aqui do Introvertendo para discutir um tema que vocês já pediram pra gente há um tempão, mas que a gente não esqueceu e a gente vai falar aqui hoje. Olá pessoal, meu nome é Thaís, aqui de Florianópolis. Já faz tempo que eu não gravo, mas não desisti do podcast. E hoje a gente vai falar aí sobre algo que pode ser muito bom, muito ruim, e aí às vezes as duas coisas não exatamente ao mesmo tempo, mas quase. Meu nome é Maicon e, caso você não saiba, a ave símbolo do estado do Paraná é a gralha azul. Hoje nós vamos preparar as nossas malas, as nossas mochilas e relembrar das histórias de viagem pelo Brasil e em diferentes lugares do mundo. Você vai saber um pouco sobre aquilo que dificulta, aquilo que facilita, aquilo que é legal, aquilo que é ruim, enfim, tudo relacionado a essa prática muito comum entre todas as pessoas, que é viajar. E se você quiser ouvir o podcast enquanto faz check-in ou enquanto ouve crianças gritando aí da rodoviária, é só você acessar a gente de diferentes pontos. Você pode ouvir a gente nos aplicativos como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Cashbox, enfim, em diferentes plataformas. E você pode ouvir a gente direto do nosso site, que é introvertendo.com.br. Lá no nosso site você encontra todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e lá também você pode encontrar as formas de apoiar a gente. Você pode apoiar a gente pelo Padrim ou pelo PicPay, né, isso financeiramente, e você também pode apoiar a gente mandando o seu recado, o seu feedback, sua opinião pelo e-mail ouvinte@introvertendo.com.br, o qual você pode comentar aí todos os nossos episódios e serem lidos aqui na nossa seção de e-mails. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção independente, feita por pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo e que, entre tudo, discute sobre sociedade e cultura. Então vamos lá. Falar de viagem geralmente envolve uma questão que é sempre comentada, independentemente se trata sobre pessoas dentro do espectro que sejam crianças, adultos ou mais velhas, que é a questão da sensibilidade sensorial. Falar de viagem é envolver um monte de dificuldades relacionadas ao transtorno do espectro do autismo. E aí eu queria começar com vocês. O que vocês mais odeiam no processo de viagens? Depende, claro, também do meio de transporte que a gente vai usar, mas se é qualquer coisa que não seja um carro, por exemplo, qualquer coisa que você tenha que esperar, pra mim a pior parte é ficar esperando ali no saguão, seja por um ônibus, seja por carro de outra pessoa, alguém que vai te dar carona, ou por um avião. Então qualquer um desses é uma parte que me incomoda bastante, as filas e tudo mais. Apesar de eu nunca ter surtado de verdade uma fila, já caiu minha pressão, já tive que sentar no chão, coisas do tipo, né? Então é a parte que eu mais detesto. Mas de alguma forma, esse processo de espera, ele envolve que aspectos assim do seu corpo? É a sensibilidade sensorial? É uma questão de excesso de pessoas? Só para as pessoas entenderem mais ou menos isso. Eu acho que é um pouco de cada uma dessas coisas. Tem a questão de sensibilidade sensorial, porque tem gente gritando, falando. É o caos, né? Você olha em volta e é aquele caos. Muita coisa se mexendo. Você não tem controle sobre o que tá ali. Então, essa falta de controle sobre o ruído, temperatura. A questão de espera, para mim também, de não conseguir manter muitas vezes uma coisa no meu planejamento. Então, às vezes o ônibus atrasa, por exemplo, e aquilo eu tenho que levar em conta, ele pode atrasar, tudo bem, mas eu não sei em que momento ele vai sair, eu não sei em que momento eu tenho que levantar, eu não consigo calcular tão bem tudo isso. Então é como se você tivesse que ficar atento o tempo todo, sabe? Preparado o tempo todo para fazer o que tem que ser feito do embarque. E aí a gente chega na hora de embarcar, você não tem certeza se vão te perguntar alguma coisa a mais, se vai sair, vamos dizer assim, do script esperado. Então são muitas coisas que envolvem essa preparação para a viagem, que para mim são de maior impacto. E essa questão do inesperado, assim, de você não conseguir encaixar na sua rotina direitinho aquilo,
é realmente o mais difícil de encontrar um jeito de lidar, né? Sim, eu penso que quando se trata de viagens e as dificuldades enfrentadas, elas estão geralmente naquela segunda parte da descrição que tá lá no DSM sobre autismo, que é comportamentos repetitivos. E quando a gente fala de comportamentos repetitivos, as pessoas pensam muito naquilo que elas chamam de, muitas vezes, estereotipias ou estigmas. Mas, na verdade, comportamento repetitivo é algo que vai muito além disso, né? Comportamento repetitivo também envolve hiperfoco e também envolve insistência na mesmice. E quando a gente fala em insistência na mesmice, a gente fala de mudança de rotina. Mudar a rotina é algo muito crítico, né, para as pessoas, assim. E a viagem é uma mudança em 360 graus nesse processo. Porque além de você ir para um lugar totalmente novo, em que você vai ter horários, tudo novo, você tem um processo transitório que muitas vezes parece ser mais desconfortável do que o próprio processo de chegada. Para vocês, o que é pior? É o processo da viagem ou a viagem após chegar no destino? O processo da viagem, você quer dizer tudo que você faz até chegar lá, é isso? Exatamente. Incluindo o percurso. Ah, pra mim é o processo da viagem. Com certeza. Também pra mim a viagem muito pior, até porque eu praticamente não tenho uma exceção onde eu tive que viajar em que o que eu fosse fazer depois que eu chegasse no local não tivesse muito bem estabelecido. Então, assim, geralmente eu nunca tive problema depois da viagem. O problema foi até chegar lá, porque é uma situação bem caótica. Caótica eu acho que é uma ótima palavra para definir isso, porque é tudo fora do seu controle, né? Pode acontecer muita coisa. Tem muito imprevisto que... Bom, imprevisto é imprevisível, obviamente. Então você não consegue fazer muito quanto a isso. E pra você, Thiago? É muito curioso porque para poder fazer toda essa análise eu preciso fazer um background de como eu avaliava viagens no passado e como eu avalio viagens hoje. Porque eu fiquei muitos anos sem viajar. E aí quando eu voltei a viajar, eu viajei por uma necessidade que se definia pelos compromissos acadêmicos os quais eu estava participando. Então envolvia geralmente ou viagens técnicas, né? Ou geralmente envolviam coisas que depois iam se tornar meu TCC. Quem ouviu o episódio 67, que é o episódio sobre pesquisa, lembra lá que eu contei sobre o meu TCC, sobre o livro que eu fiz. E para eu fazer meu livro eu tive que viajar várias vezes. E aí com isso eu acabei passando a ter uma outra visão sobre viagens, porque antes, quando eu era mais novo, digamos assim, eu tinha um menor controle, né, sobre a própria viagem. Então, quando você se torna uma pessoa maior de idade, você começa a ter um maior controle sobre que dia você vai sair, que dia você vai chegar, se você está a cargo de todos os gastos que você vai ter nesse percurso de viagem, como é que você vai voltar, por que meio, por que horário, o horário que você sai, o horário que você chega. Então tem uma série de mini questões dentro de viagens que tornaram mais agradáveis, digamos assim, pra mim. E aí, com o tempo, justamente por eu ter uma característica que eu acho que é comum, né, dentre as pessoas, que é a questão de se preparar com muita antecedência para os eventos, o processo de viagem acabou se tornando algo, entre aspas, natural pra mim. Mas isso foi algo que demorou muitos e muitos anos para ocorrer. Então, hoje em dia, quando eu tenho uma viagem para fazer, geralmente eu sei que eu vou viajar com mais de um mês de antecedência. Isso para mim é ótimo, entendeu? Ter isso preparado muito bem. É claro que às vezes envolve aí um certo fator de ansiedade quando, né, a rotina não está muito completa, mas de uma forma geral, isso, assim, a experiência de viajar hoje para mim é 1000 vezes melhor do que era antes. Isso considerando que eu geralmente viajo de ônibus ou de avião. Mas relacionado de uma forma geral, assim, com o aspecto da viagem, isso me faz lembrar uma discussão muito pequena que ficou, né, como um ponto adjacente, assim, no episódio 56, que foi o episódio sobre charlatanismo, que a gente gravou com a Andrea Werner, que é uma jornalista, né, mãe de autista, muito conhecida. E ela falou, num momento, assim, bem pequeno do episódio, que ela passava dentro do avião um desconforto muito grande com o filho, pelas questões sensoriais, principalmente por causa de comida. Ela diz que dentro do avião, a quantidade de cheiros, né, que se tinha dentro daquele ambiente deixava o filho dela muito desconfortável. Essa situação de avião que você descreveu é realmente bem complicada. Eu nunca tive tanto problema assim, né, nesse tipo de coisa. Eu acho que eu fico focada ali na questão de que eu tô viajando e tudo mais.
Então, na parte de alimentos e tal, cheiros, isso não costuma me incomodar, a não ser que tenha alguém cheirando cigarro perto de mim, algo desse tipo. E eu não tenho problema com seletividade alimentar, né? Apesar de que depois eu vou contar as histórias da Índia aí vai ser um pouco tenso. Mas, em geral, isso não me incomoda e eu acho que eu tenho bastante sorte nesse aspecto. Até por ser autismo leve, né? Isso é uma questão que daí no meu caso, eu acho que já entra um pouco a questão da ansiedade, porque eu não, eu tô tão tenso com a questão da viagem em si, eu tô tentando deixar meu cérebro focado em tanta coisa ao mesmo tempo, que acaba que eu não consigo sentir o impacto de qualquer sensibilidade que eu tenho, principalmente que eu tenho muita sensibilidade sonora. E quando eu tô em viagem, isso geralmente passa num vácuo, porque eu tô literalmente tão tenso com a questão da viagem em si, que eu literalmente não tenho tempo nem pra ir ficar irritado com algum barulho ou com alguma coisa. Você vai naturalmente entorpecido. Basicamente, você achou a palavra que eu tô procurando, entorpecido. Entorpecido, boa. Pra mim, eu em geral sinto bastante alívio depois que eu sento no lugar, assim. Então, que eu já sei que eu não vou perder o ônibus, eu não vou perder o avião, eu não vou perder nada, o meu lugar tá ali. Tem o resto do processo da viagem que é um problema? Ok, mas pra mim o grande problema é antes de eu chegar no meu lugar ali. Ou se tiver uma parada e por um acaso eu resolver descer, muitas vezes eu nem desço. Mas aí também eu fico tenso enquanto eu tô fora por receio de perder ali o meu meio de transporte no meio da viagem e ter um imprevisto bem bizarro. Mas enquanto eu tô ali sentada, parece que eu penso, pelo menos eu tô razoavelmente segura aqui. Você tocou num ponto bem interessante. O meu maior problema com viagem no geral é que eu quase que tenho fobia de veículo. Eu realmente não gosto, eu não me sinto confortável estando numa lata de sardinha com rodas ou com motores, mas eu nunca fui no avião, então eu não posso afirmar isso, é só uma hipótese, mas... O avião tem rodas também, né? Também, realmente, tanto é que aonde eu tô morando, eu sempre dou prioridade quando eu vou procurar algum lugar para morar, para que o lugar que eu vou morar me dê o maior acesso possível a tudo que eu preciso a pé, porque eu realmente não gosto de depender de carro ou de ônibus para literalmente nada. É algo bem específico meu, mas eu não gosto. Eu acho que faz total sentido, porque eu vim morar aqui perto do trabalho e tudo mais. Claro, tem vários outros fatores, né? Mas eu não tenho fobia de veículos, tá? Eu nunca tive esse problema. O que acontece é só eu ficar enjoada, especialmente se eu fico olhando pra fora. Tem gente que fala, se você ficar de olhos fechados, você fica mais enjoado. Não, pra mim, se eu tô vendo as coisas se mexendo, eu fico mais enjoada. Mas pra mim tem muito a ver com a questão do controle. Então, controle do tempo, que horas que eu vou chegar lá? O ônibus pode demorar tanto, eu posso perder o ônibus. Pronto, isso já deixa o meu dia ruim, já é um problema. E se eu sei que eu vou a pé, eu sei quanto tempo eu vou demorar até ali. Talvez eu demore um pouco mais, sei lá, se eu machucar o pé, mas dificilmente eu vou perder o controle do que eu preciso fazer para chegar em um lugar, se eu não dependo de nada, se eu não dependo de ninguém, né? Então, por isso que para mim é bem estressante a parte da espera. De novo, você tocou num ponto bem interessante, que é a questão do controle. Por que eu não gosto de veículos? E basicamente você pode resumir, porque eu não dirijo ainda, então isso é uma situação que eu vejo que quando eu começar a dirigir vai ser bem menor. Um dos maiores problemas é, quando eu tô num veículo, eu não tô no controle daquilo. É outra pessoa que tá aí. Daí entra na questão. Eu tenho baixíssima confiança em pessoas, e daí eu realmente tenho fobia social, então eu realmente não gosto de estar num lugar sendo que tem outra pessoa que tá comandando aquilo e... Bem, principalmente com a reputação que o motorista brasileiro tem, né?
Nesse momento, eu fico imaginando o dia que eu te dei carona e a gente se perdeu no meio do caminho. Você devia estar me xingando em pensamento. Eu não tava tão estressado porque vem a questão da confiança. Você é uma pessoa que eu tenho uma confiança um pouco maior, então... Bem, tu não dirige que nem um maníaco, então tava bem mais confortável do que eu normalmente fico dentro de um carro, porque... eu conheço umas pessoas que eu não sei como ainda não deram PT num carro. Talvez é porque todo o resto do trânsito das cidades onde eu morei é completamente caótico. A chance de um doido bater no outro doido fica menor do que se fosse um doido no meio de todo mundo seguindo as regras. Então, não sei, talvez essa hipótese responda isso, talvez não. Acho que responde, porque isso já aconteceu com o Thiago. O Thiago lá respeitando as regras certinhas e o resto do povo brasileiro não dando uma... singela foda pra quem isso. ouviu o episódio 4, Amor e Ódio, vai lembrar muito bem dessas histórias, né? Do caso, por exemplo, que eu contei que eu tava chegando na universidade e aí eu vi um carro escrito assim no verso, né? Falando assim, você tem fobia de dirigir? Dirija com a psicóloga... com a psicóloga, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Uma psicóloga especializada em preparar a pessoa emocionalmente pra poder dirigir. E aí dava pra ver que quem tava dirigindo era alguém com medo e a psicóloga tava do lado. E os caras atrás buzinando. Então assim, muita maldade no coração do ser humano. Eu dirijo também, hoje em dia eu não tenho mais carro, né? Eu pego Uber e... tudo bem, eu posso não confiar totalmente nos Uber, mas depois eu tiro algumas estrelinhas deles se eles fizerem coisas bizarras no meio do caminho. Mas eu não gosto de dirigir, talvez até por eu ter dirigido em São Paulo, né, por muito tempo. Eu acho uma coisa bem caótica, pra mim é bem cansativo. Claro, é muito melhor do que pegar ônibus, esperar ônibus e etc. Não tenho a menor dúvida disso. Se eu precisasse voltar para São Paulo, eu ia querer ter carro de novo. Por mais que eu odeie dirigir, mas eu odeio o ônibus mais. E o metrô, e o trem, etc. Se eu puder viajar, sei lá, de avião ou de com um ônibus bom, alguma coisa assim, eu acho melhor. E eu gosto de viajar, por exemplo, com minha mãe. A minha mãe dirige bem e aí ter carro tem várias vantagens, né? Porque você consegue colocar coisas no banco de trás, viajar com certo conforto, assim, a mais também. Eu acho que faz todo sentido essa questão do carro, porque quando eu pego, né, minhas viagens, eu só tive uma viagem que realmente eu fui dirigindo, que foi no final de 2017 para 2018. E quando eu dirigi em Goiânia, eu sempre passava por um estresse muito grande, inclusive... o meu primeiro e único acidente foi dando carona pro Marcos. Eu levei ele pra casa dele e aí na hora da saída eu já tava muito cansado e aí uma moto bateu. Foi um episódio bem desagradável, inclusive, mas enfim, eu viajei depois tempos dirigindo e eu pensei que a principal vantagem de você poder, né, dirigir pra chegar ao seu destino é a sua capacidade de personalizar o seu trajeto. Que tem a ver também com a questão do controle, né? Você sai na hora que você julgar a mais correta, você pode parar onde você quiser, você pode levar a quantidade de bagagem que você quiser. Se você quiser levar a sua casa junto com você, você pode. É claro, você pode ser multado, mas enfim, são outras condicionais. Você assume a responsabilidade. Sim, aquilo, exatamente. Né? Mas ao mesmo tempo você tem o desgaste físico. Então, quando eu, por exemplo, viajo... de outras formas, eu tenho a liberdade de dormir, eu tenho a liberdade de fazer uma série de outras coisas que quando eu tô na direção, não posso. Eu só ia comentar a questão de viagem, assim, sem ser uma viagem de turismo, mas em engenharia, viagem é simplesmente você sair de um lugar para o outro, né? Então eu vou considerar a viagem a época que eu ia pro estágio, que eu pegava estrada também, né? Era cidade vizinha. E para mim era cansativo em alguns aspectos, mas tem a questão de, principalmente, isso que o Thiago falou, de ficar prestando atenção e de, às vezes, acontecer alguma coisa imprevista ali. Mas mesmo assim, imprevisto eu quero dizer, inclusive, com relação a acidentes, né? Mas mesmo assim, a quantidade de imprevistos ainda é menor do que se você depender de outra pessoa, depender do transporte coletivo. Então pode parecer que a gente fica meio neurótico com essa questão de controle, mas realmente ajuda bastante no nosso dia a dia, né? Então, pessoal, pra vocês, o que é melhor? Rodoviária ou aeroporto? Entre rodoviária no sentido de ônibus e aeroporto, eu com certeza prefiro aeroporto, porque tem, em geral, menos gente. Mas claro que os dois podem ser um caos,
dependendo do dia, e nunca me aconteceu de voos atrasarem, coisas do tipo, né? Aí deve ser bem complicado. Eu acho que os dois têm esses problemas, mas de forma geral acho que o aeroporto é melhor, o ambiente é um pouco melhor, e a viagem em si costuma ser mais rápida, né? Sim, eu E mais só caro. tenho experiência com rodoviária, então tudo que eu posso dizer é que eu não recomendo rodoviárias. Por incrível que pareça, eu sou do lado da rodoviária. Sabe por quê? Por um motivo que eu acho que é muito importante. O aeroporto, você sempre precisa chegar 2 horas de antecedência para fazer o check-in. E esse tempo que você gasta fazendo o check-in, para mim, é um saco. Na rodoviária eu tenho a opção de chegar quase em cima da hora, deixar minhas coisas e sair, sabe? Eu considero, assim, vocês consideraram todo o trajeto e etc, mas assim, eu tô falando só do ambiente de rodoviária e ambiente de aeroporto. Eu sei que o ambiente de rodoviária tem mais gente, é mais caótico, mas eu tenho a opção de chegar em cima da hora e minimizar isso. No aeroporto não tem essa opção. Isso sem falar quando você tem que despachar a mala aí, que é mais caótico ainda. Uma coisa muito interessante nesse sentido, assim, é que aqui em Goiânia, especificamente, tem uma questão local que é muito interessante, é que a rodoviária de Goiânia tem mais estrutura que o aeroporto. A rodoviária de Goiânia é um shopping, então assim, você tem entre aspas, um lazer dentro da rodoviária, que é diferente de outras capitais, né? Eu já conheci algumas rodoviárias de outras cidades, assim, e é bem distante. Inclusive, agora, no início de setembro, eu estava na rodoviária de Belém, me pareceu rodoviária de cidade do interior, assim, é uma realidade totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque a rodoviária da minha cidade é um shopping, basicamente. Mas, mais especificamente, a rodoviária de Goiânia tem um shopping. Aquela seção lá de lojas que estão lá é considerado um shopping mesmo. Mas eu acho um ponto interessante que você falou, que uma das coisas que eu não gosto de rodoviária é justamente porque comigo acontece o contrário. Teoricamente eu tenho essa possibilidade de chegar lá em cima da hora, porém, como a minha situação demandava que eu não corresse nenhum risco, todas as vezes que eu precisei usar rodoviária para viagem longa, eu geralmente chego lá umas 2-3 horas antes, e já aconteceu da minha viagem ser 6 para 7 horas da noite, e como era domingo, como se eu perdesse a chance de pegar um ônibus, ia correr o risco de eu não conseguir pegar o ônibus a tempo de novo, eu cheguei lá no rodoviária 11 horas da manhã. Considerando que tem um período de 1h30 onde eu saí da minha casa até eu chegar lá na rodoviária, então Olha, eu me considero praticamente incapaz de chegar em cima da hora em um lugar e me sentir bem. Eu fico muito estressada. Então, o normal é eu chegar muito antes mesmo. A não ser que eu não tenha como, sei lá, eu vou sair do trabalho e aí vou pro lugar. Eu tenho que esperar esse horário, né? Mas eu chego muito antes para olhar tudo, para pensar onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou sentar, o que eu tenho que fazer, para organizar aquilo tudo na minha cabeça, exceto quando eu ia com minha mãe, que aí meio que era segue, né? Vai no automático, ela faz o que tem que fazer e eu vou atrás. Mas hoje em dia, e que eu só viajo sozinha, então já não tem mais isso, então eu preciso me organizar. E minha organização às vezes demora um pouco nesse aspecto. E mesmo assim, teve uma vez, a primeira vez que eu peguei avião aqui em Florianópolis para ir para São Paulo visitar minha família, eu quase perdi o avião porque eu não sabia que... Eu fiz check-in e tudo mais, só que na hora que eu tirei o papelzinho da máquina, ficou o código de barras na máquina. E eu não reparei, eu reparei só na hora de entrar lá, né? E aí eu não sabia o que fazer, eu tive que sair correndo, quase perdi o avião. Então, mesmo chegando em cima da hora, ainda pode acontecer esse tipo de coisa. Mas reduz bastante a chance de alguma coisa dar errado. Pra mim, eu não uso essa vantagem aí que o Thiago falou, de poder demorar menos tempo, né? Ficar menos tempo ali. E eu acabo gostando de chegar e encontrar um lugar para sentar, de preferência um lugar que não tenha gente dos dois lados, talvez uma pontinha ali de cadeira, e ficar lendo, ficar ouvindo música, mexendo em alguma coisa para tentar me distanciar ali da situação em volta que não é do meu interesse. Ou comer alguma coisa, se eu precisar. Agora, isso que vocês falaram de infraestrutura me lembrou que eu fui para Bonito uma vez, quando eu era pequena, e o aeroporto de Bonito basicamente era uma cabana com teto de palha, com um banheiro e a pista.
Era só isso. Eu só preciso fazer um disclaimer que quando eu falo em cima da hora, no meu conceito autístico de chegar em cima da hora, é tipo meia hora antes do embarque. Então, assim, a minha viagem, por exemplo, de ônibus, né, tá marcada pra 7h30 da noite, 7 horas eu tô lá. Eu também considero meia hora em cima da hora. Muita gente deve achar que em cima da hora são 5 minutos ali, coisa do tipo, né? Sim, sim. Eu acho muito interessante a gente, já que a gente tá falando de aeroportos, é que ocorreram várias mudanças na legislação, né? Se a gente considerar aí Lei Berenice-Piana, Lei Brasileira de Inclusão, várias legislações nos últimos 10 anos que favoreceram a temática do autismo com relação à sociedade de uma forma geral. E uma dessas vantagens, digamos assim, né, foi exatamente o autismo estar entre as filas prioritárias, né, junto com as demais pessoas com deficiência, idosos e etc. Isso inclui aeroportos. Aí eu queria perguntar pra vocês, o Michael nunca foi ao aeroporto, mas uma pergunta hipotética também. Vocês fazem ou fariam uso dessas filas prioritárias de alguma forma? Não. Pra mim depende bastante, tá? As últimas vezes que eu fui no aeroporto, eu não fiz uso da fila prioritária. Eu fiquei sentada na minha cadeira enquanto as pessoas entravam. E quando a fila tava bem pequena, aí eu levantei pra entrar. Tenho minhas dúvidas se essa foi uma boa opção. Talvez futuramente eu faça uso da fila prioritária em aeroporto. Entra naquela coisa de, será que eu preciso nesse momento? Então, se a sala de embarque tiver um caos, poxa, será que eu não deveria fazer uso disso? Então, por mais que eu sempre tenha tido esse certo, entre aspas, orgulho trouxa, né? Meio, porque é bem trouxa. Mas de pensar, não, eu não preciso, não vou e tal. A verdade é que a gente se cansa mais, a gente se desgasta mais pra estar ali. Então, por exemplo, hoje eu fui comprar roupa no shopping e tava uma fila muito grande. Eu já fui naquela loja outras vezes, quando tinha umas 2, 3 pessoas, eu ficava na fila normal. Agora, tinha muita gente naquela fila, tinha crianças correndo para todos os lados, a música na loja tava alta, eu tava de fone, né, pra abafar, mas mesmo assim eu tava ficando incomodada. Eu pensei, putz, eu vou pegar essa fila, acho que eu vou largar as roupas e vou embora, não vou fazer nada, não. Aí eu pensei, não, quer saber? Eu vou perguntar se eu posso pegar a fila prioritária. Aí eu perguntei pro cara, ele falou que sim. A moça me atendeu bem mais rápido, eu só precisei esperar uma moça sair, fui atendida e fui embora. Então, em algumas situações eu pego sim. Entra naquela questão de que é um direito nosso e pra mim faz sentido nesse aspecto. A gente realmente se cansa mais. Por mais que a gente aguente ficar na fila, e eu peguei filas normais quase a minha vida inteira, né? Eu fiz muitas viagens com a minha mãe. E não sei quantas viagens eu fiz de avião, mas vamos dizer que eu tenha feito umas 3, assim, de avião. Mas eu fiz muitas viagens de ônibus com a minha mãe, eu fiz viagens de carro também e tal. E aguento ficar. Como eu te falei, nunca surtei em uma fila, apesar de já ter me sentido mal, mas não sei até que ponto tinha a ver com o autismo ou não. Mas, de qualquer forma, as outras pessoas não estão sentindo aquilo que a gente está sentindo. Então, por muito tempo a gente acredita que aquilo que a gente está sentindo é, entre aspas, normal, todo mundo está passando por isso, e na verdade não. Todo mundo não está passando por isso. Todo mundo não vai ficar tão cansado quanto a gente na hora que a gente chegar no destino. Então eu tento ter isso em mente e, portanto, se eu precisar uma hora olhar e falar, não, hoje eu vou, eu posso, sabe? É realmente um direito meu. Já não enxergo isso da mesma forma que antes. Eu acho que a sua linha de raciocínio faz todo sentido pra mim. Inclusive, é a forma como eu penso. Então, por exemplo, de filas prioritárias no geral, eu quase nunca fiz uso, só em lotérica, porque eu acho o ambiente de lotérica extremamente desgostoso pra qualquer pessoa. Eu odeio lotéricas com toda a minha força. Meu sonho é um dia deixar tudo no débito automático, pra nunca precisar pisar em uma. Mas, dadas as situações econômicas do Brasil, né, essa é uma realidade cada vez mais distante. Mas com relação a aeroportos, não, nunca fiz uso. Inclusive, muitas vezes eu fiquei pensando, mas existe também um aspecto social, né? Eu acho que, por exemplo, nós mesmo sabendo que é um direito, sempre fica
aquele pensamento, nossa, será que isso vai gerar um mal-estar? Não sei se vocês não se importam com isso, mas eu sempre fico pensando, será que vai gerar um mal-estar? Será que no final das contas alguém vai implicar e no final das contas vai acabar demorando mais do que já demora? Então, muitas das vezes eu geralmente fico numa posição muito mais na minha mesmo. Eu fico observando, né, os grupos serem chamados. Geralmente eu fico no último grupo porque eu sempre sento no corredor, porque eu acho mais prático. Eu sempre fico esperando. Quando dá a hora, eu só levanto, entro e aí não é muito desconfortável. Mas por que eu perguntei isso? Porque no mês de setembro nós tivemos um caso que inclusive chamou bastante atenção na imprensa nacional, que foi uma passageira com síndrome de Asperger que foi barrada de viajar com a Latam. E foi uma situação bastante complicada. Ela chegou no guichê e solicitou a mudança de assento, porque ela estava perto, se não me engano, das turbinas e ela tem muita sensibilidade auditiva. Algo normal, né? Frequentemente as pessoas pedem para mudar de assento e verificam a possibilidade. E aí, nesse momento, aparentemente por uma crise de sinceridade, ela falou do diagnóstico dela, e aí os atendentes já começaram a ficar com o pé atrás. Aí pediram um laudo, ela forneceu esse laudo com o tempo, e aí falaram que eles tinham 48 horas para avaliar esse laudo e por isso ela não poderia embarcar. E aí isso soou como algo extremamente absurdo, porque pessoas com diagnóstico de síndrome de Asperger, no geral, são pessoas independentes. Pode ser que tenha aí alguém que tenha, na verdade, grau 2 ou grau 3 e que seja diagnosticado erroneamente com Asperger, mas isso é muito pouco possível, né, de forma geral. Então, é algo que não fez tanto sentido. Ela perdeu uma viagem, ela tinha que, inclusive, viajar para fazer uma cirurgia, a cirurgia estava paga, ela perdeu a cirurgia, teve um prejuízo muito considerável, e aí isso chamou a atenção da imprensa. Qual foi a resposta da Latam nessa situação? Eles falaram que não houve discriminação, né, que a acusação foi sobre discriminação, e de que pessoas que estão dentro do TEA, de uma forma geral, precisam de suporte e que essas pessoas não podem viajar sozinhas, tem que viajar acompanhadas. Isso foi, assim, né, um alvoroço muito grande dentro da comunidade. E o que aconteceu logo depois? Saiu algumas notícias falando que a Latam foi multada em R$500 mil por causa dessa proibição. E a Latam, claro, obviamente, continuou defendendo a sua postura, falando que fez tudo conforme a legislação e que, além de tudo, não tinha recebido ainda a notificação. Como nós estamos gravando esse episódio com uma certa antecedência, nós não temos aqui na nossa gravação a resolução do caso. Mas esse caso dela me chamou muita atenção porque um dos motivos pelos quais eu sempre quis evitar, né, mencionar sobre diagnóstico, sobre laudo de qualquer forma em viagens, foi para evitar dores de cabeças como essa. Mas a gente fica pensando, ao mesmo tempo é um direito. Como é que a gente resolve esse impasse? É engraçado isso, porque hoje, que nem eu falei, eu tava lá na fila, né? E eu fiquei na dúvida inicialmente se eu pegava ou não, tudo mais. E enquanto eu tava decidindo isso, eu abri o WhatsApp justamente para pegar o meu laudo, porque eu deixo ele salvo em um lugar fácil, que eu nunca sei se eu vou precisar ou não, e eu tenho esse desconforto das pessoas olham pra mim, elas não vão falar que eu tenho qualquer coisa de, entre aspas, diferente, né? Então, tanto que eu trabalho e tudo mais, como você falou, nós temos uma certa independência, na verdade, em vários aspectos. E aí, eu percebi que eu tava muito nervosa. Eu comecei a ficar tremendo, assim, na hora de pegar aquela fila, porque as pessoas podiam ficar falando alguma coisa, me questionando e, poxa, eu tava ali com o laudo, né? Eu falaria, mostraria e tudo mais, mas é uma situação que é bem incômoda, mesmo sendo um direito nosso. Eu tenho uma colega que na mesma loja, a minha colega que é autista, na mesma loja já aconteceu de uma senhora de idade ser grosseira com ela, mas aí na hora que ela virou e explicou, a senhora falou, ah, tá, entendi. Então, é realmente uma situação que as outras pessoas não têm muito como saber, e muitas vezes estão sem paciência, porque vem muita gente furando fila, coisas do tipo. E aí, justamente na hora que eu peguei e abri meu laudo, eu recebi a sua mensagem, Thiago, com alguma mensagem que você estava me mandando, e aí eu abri o documento e abri o artigo falando sobre a moça que você contou agora. Então foi interessante. Na hora que eu estava ali esperando na fila prioritária, eu estava lendo o artigo. E agora, nós já falamos aí, já descarregamos as coisas negativas sobre as viagens, mas a gente tem que contar histórias, tem que contar coisas boas, coisas ruins. Esse episódio é para dividir também um pouco sobre as experiências de viagens. Eu quero começar com você, Michael. Conte as suas experiências de viagens para nós. Não sei, algo
se eu tenho algo muito interessante para falar sobre as viagens que eu fiz, porque fazendo um cronograma rápido para onde eu viajei. Quando eu era muito criança, tipo 2, 3 anos, eu fui para o litoral aqui do Paraná. Obviamente, não lembro nada. Depois disso, eu só fui viajar depois com 14 anos para Curitiba fazer uma prova lá. A única coisa que eu posso dizer é que eu não dormi um segundo sequer. A viagem foi durante a noite e, obviamente, fui ótimo na prova. Top, recomendo. Se vocês querem ir bem numa prova, não durmam um dia antes. É sucesso. Não recomendo. Não recomendo. E depois já foi quando eu fui pra Goiânia, que também foi a primeira vez que eu fiz uma viagem de um dia inteiro. Foi de carro, foi ao todo 12 horas. Eu saí daqui do Paraná de madrugada e eu cheguei 6 da tarde ali em Goiânia, em Aparecida de Goiânia no caso. E a viagem em si eu não tenho nada interessante para comentar. A única coisa que aconteceu durante a viagem foi que a gente acabou pegando umas 2 ou 3 horas no engarrafamento, porque o que aconteceu? Um caminhão de boi bateu com um caminhão de álcool, se não me engano. Eles estavam tirando os boi da estrada. E por causa daquele bando de corno, literalmente, eu tive que esperar 3 horas no carro com calor. Estava fazendo mais de 30 graus fácil, meio da tarde. Isso foi 1 hora mais ou menos. Então, assim, já estava um pouco antes de Minas Gerais. Foi isso, estava no meio de São Paulo, mais ou menos. A única coisa realmente curiosa, quando a gente passou do lado e a gente viu o caminhão de álcool, ele estava derretido. Literalmente. Quê? Derretido. O calor foi tão pela grande. colisão? Não, o álcool incendiou, o caminhão pegou fogo Pegou fogo, entendi. Putz. O caminhão derreteu. Literalmente, até o chassi. Você só tinha ali fumaça e um resto do chassi. É isso, eu aprendi naquele dia que combustível normal consegue derreter barra de aço. Então provavelmente combustível de aviação também consegue. Toma essa, conspiração. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Foda-se quem acredita que 9/11 foi uma conspiração. Qual foi a sua primeira impressão com relação à terra do sertanejo? Cara, minha primeira impressão foi... Puta que pariu, ainda bem que tem um hotel logo chegando na cidade, porque eu tava cansado, só queria chegar logo em um lugar e dormir, porque no dia seguinte eu ia ter que ir atrás de uma casa, então... eu não tive primeiras impressões diretas da cidade quando eu cheguei lá, eu só fui ter as minhas primeiras impressões, tipo... Depois de umas 2, 3 semanas, foi quando eu comecei a sair, andar e... Comecei a resolver as coisas da faculdade, comecei a ter uma noção melhor da cidade. A primeira impressão mesmo eu não tive, porque eu tava com a cabeça ocupada demais pra simplesmente ver o que tem de diferente aqui. E o outro motivo também que eu não tive nenhuma primeira impressão marcante de Goiás, de Aparecida de Goiânia, quando eu fiquei nela, é porque é uma cidade de interior, como toda cidade de interior, apesar de ser uma região metropolitana, é muito parecido com a cidade que eu cresci em questão de estrutura. Então, assim, realmente não teve nada que me surpreendeu. E até quando eu fui para Goiânia, uma coisa que sempre me deixou muito confortável em Goiânia e em Aparecida, que a estrutura delas é uma cidade grande, é uma cidade, se não me engano, tem a mesma população de Curitiba, ou até mais, mas a estrutura da cidade é espalhada como se fosse uma cidade pequena. Você praticamente não tem prédios, você não tem grandes centros, você não tem aquelas... Aqui no Brasil você não chega a ter autobans, mas enfim, você não tem essas grandes ruas, essas grandes estradas passando bem no centro da cidade, ou seja, uma cidade bem amigável para quem transita ela a pé. Não tão amigável, porque
em especial Aparecida é uma das cidades mais violentas do país, mas vocês entenderam aí. Realmente, Goiânia, na verdade, Goiânia e a sua região metropolitana são cidades muito horizontais, né? Porque também existe uma questão aí de espaço. Goiânia é uma cidade que tem muito espaço ainda para crescer. Se não me falhe a memória, a área construída de Goiânia equivale a Belo Horizonte inteira. E considerando que ainda tem uma área enorme ainda para ser construída na cidade. Então, simplesmente não existe ainda uma demanda por verticalização. Você tem uma verticalização em alguns bairros, mas realmente eu acho que Goiânia só vai se verticalizar quando toda a área construída for ocupada. É muito interessante você ter falado que você não teve uma primeira impressão, porque viajar pode ser uma experiência sensorialmente tão desgastante que isso afeta até a forma como você aproveita o lugar que você tá indo, né? A propósito, eu lembrei de uma coisa. Posso te falar qual foi a minha primeira impressão, real mesmo, qual foi a minha primeira impressão de Goiânia? Foi quando eu cheguei em Aparecida, na verdade. Eu cheguei, comecei a andar perto de onde eu andei, fui olhar num chão que só tava com brita nele, olhei pra virita e pera um pouco. Que caralho é esse que não parece brita? E essa foi a primeira vez que eu notei algo diferente. E foi a impressão que ficou mais marcada, assim, foi... A brita de lá é diferente da onde eu cresci. E se você considerar que eu fui lá pra fazer geologia... Faz bastante sentido ter prestado atenção. Você entende porque isso foi a primeira coisa que eu prestei atenção. E foi engraçado que foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fui morar no litoral do Paraná e quando eu fui visitar Curitiba agora como mais velho. As terras da MC Maiara. Ambas as duas cidades também têm britas que não são parecidas com a da onde eu nasci. E eu nunca tinha me tocado nisso, porque eu pensei, porra, brita vai ser basicamente feita do mesmo basalto aqui em todo lugar. Só que quando eu cheguei em Goiânia, eu olhei e vi que a brita lá nem basalto era. Eu já esqueci que rocha específica que era, mas era uma rocha bem diferente. Ela tinha umas intrusões lá e, enfim. Pesquisem aí se vocês têm curiosidade do que a brita de Goiânia é feita, mas... Introvertendo também a geologia. Foi literalmente aí que eu me toquei. Pera um pouco, eu acho que cada lugar vai precisar usar um material diferente, né? Porque não é como se tivesse Serra Geral literalmente no mundo todo. Que a brita da onde eu venho vem dos basaltos da formação Serra Geral. E, enfim, não preciso entrar em detalhes aqui, mas... minha primeira impressão de Goiânia foi... Puta que pariu, eu vim aqui fazer faculdade, né? Para eu poder falar sobre as minhas experiências de viagem, eu preciso fazer um contexto muito importante, que eu nasci num ambiente familiar em que eu tenho parentes espalhados nas 5 regiões do Brasil. Literalmente, eu tenho parentes morando nas 5 regiões. E isso, de certa forma, favoreceu bastante o fato de conhecer diferentes lugares, né, de ter histórias sobre diferentes lugares. Eu sou uma pessoa que nasceu em São Paulo, capital. Meus pais são do interior da Bahia, na região do Sertão. Minha mãe ficou grávida de mim em Brasília. Eu vivi minha infância em Minas, foi lá que eu fui alfabetizado, então culturalmente eu sou mineiro, moro em Goiás e presto serviço para uma empresa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então eu acho que eu sou a definição exata de brasileiro. E ao longo da minha vida, então, eu fiz viagens em diferentes lugares. A maioria delas sempre eram para Paratinga, né, a cidade que inclusive depois eu escrevi um livro e etc. Mas de 2000 e... Na verdade, do ensino médio pra frente, eu comecei a fazer algumas viagens para outros lugares. Eu lembro que a primeira viagem técnica que eu fiz com os meus colegas foi para a cidade de Jataí, que fica no sul de Goiás. É uma cidade que tem uma temperatura um pouco mais baixa, é uma cidade cara, mas é uma cidade bem legal, assim, de ficar. Depois, no ano seguinte, eu fui para Santa Rita do Sapucaí, que fica no sul de Minas, na região de Serras, uma cidade muito bonita, inclusive, uma cidade universitária, só tem jovem na cidade. Aí em 2013 eu tive uma visita técnica para Brasília. Brasília também é uma cidade que eu visitei muitas vezes, porque obviamente Brasília fica a 200 km de Goiânia. Toda pessoa de Goiânia conhece Brasília, não é possível. Assim como eu acho que toda pessoa de Brasília já deve ter pelo menos pisado em Goiânia alguma vez na vida. Na época da graduação eu também fiz algumas outras viagens. Eu viajei 2 vezes para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade que eu acho muito parecida com Goiânia em vários aspectos. É uma cidade que a temperatura é um pouco mais baixa. As pessoas são um pouco mais snobs
E o centro é mais bem preservado, mas é uma cidade legal, assim, né? É uma cidade legal em termos de estrutura, as pessoas já não são tão legais assim. Desculpa aí se você mora em Campo Grande, é uma pessoa legal, outras pessoas estão fazendo a cidade ganhar má fama pela causa dos outros. Resumo da história. Até o ano de 2019, ou seja, esse ano que a gente tá, eu conheci todas as regiões do Brasil, exceto a região norte. Eu conheci a região sul pela primeira vez ano passado e a região norte pela primeira vez esse ano. Parte desse conhecimento, sim, do Brasil veio por dois motivos. O primeiro, uma maior flexibilidade com relação a viagens, como eu falei, né? À medida que fui envelhecendo, a gente vai tendo mais independência. E o segundo motivo é a questão profissional mesmo. Isso inclui o próprio Introvertendo. Então, a partir de 2016, eu marco como período de virada com relação a viagens. Eu comecei a viajar com frequência para Paratinga, períodos de férias, né? Comecei a ter esse costume de viajar. Fui tomando gosto pela questão da viagem, por uma série de motivos, para produzir, para sempre fazer alguma coisa, para descansar. Eu comecei a perceber que ir para o interior, de uma forma geral, me deixava muito menos desestressado dessa rotina dentro da cidade, que é algo que, enfim, é caótico. Eu, inclusive, gravei um vídeo no canal do Introvertendo sobre isso, sobre a questão de desacelerar. De 2018 pra frente, quando eu comecei a trabalhar, né, para prestar serviço para essa empresa de Porto Alegre, que eu tô até hoje, eu fiz minha primeira viagem de avião, que foi para Porto Alegre em março do ano passado. E aí foi um ponto também bem diferente, assim, porque eu nunca tinha tido a experiência de viajar de avião. Achei a experiência muito curiosa, aquela questão do avião saindo, né, e fazendo aquela subida sempre foi algo que no início sempre causou muita tensão. Inclusive ainda tenho um certo medo de avião, mas isso, enfim, é no nível totalmente controlável. E aí eu conheci Porto Alegre, e Porto Alegre foi uma cidade que eu gostei de cara, assim, né? Porto Alegre é uma cidade que eu visito com muita frequência, e por causa do Introvertendo, eu inclusive fui para Porto Alegre mais de uma vez, mas eu conto isso depois. Eu quero começar mesmo falando sobre a primeira viagem relacionada ao Introvertendo que eu fiz esse ano, que foi pro Rio de Janeiro. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade que, enfim, né, é cidade de turista, uma cidade que eu nunca, na verdade, fui muito simpático com ela, porque sempre me pareceu uma cidade muito século XX, com tudo de ruim, né, que o Brasil ofereceu no século XX, principalmente nos anos 80, 90, que é violência, desigualdade social, poluição, etc, etc. Mas eu fui por causa do Dia do Autistão, que foi aquele evento lá que, enfim, foi o episódio 43 do podcast. E a primeira vez que eu desci no Rio de Janeiro foi muito curioso, porque pela primeira vez, eu acho que depois de Porto Alegre, eu estava numa cidade de um porte aí tão considerável quanto Goiânia, né? BH também conheci, mas o Rio de Janeiro tá num nível muito maior do que as outras cidades. Por ser uma cidade tão grande, ela parece que assusta, né? Em certa medida. Então eu fiquei só no perímetro de Copacabana. E a cidade em si é muito curioso. Eu gostei muito das praias, né? As praias de Copacabana são bem legais e tal. Mas eu achei um ambiente da cidade muito desagradável. Achei muito século XX, sabe? É aquela coisa de muito mendigo na rua, uma cidade que fede. Isso na região nobre da cidade. As coisas muito caras, então... Nesse aspecto da cidade em si, não foi uma experiência tão legal, mas eu gostei de ter conhecido o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu fui no mar, inclusive. O mais perto que eu tinha ido no mar foi Juiz de Fora, que, digamos, está bem distante do mar, então... Foi a primeira vez que eu conheci o mar. Isso foi em abril. Uma pergunta, quando você foi pro Rio, você conseguiu sair de lá sem levar nenhuma bala perdida? Bom, eu tô vivo aqui, né? Eu acho que é um bom símbolo. Não, eu tô fazendo pergunta meio, não tô irônico, mas ao mesmo tempo meio não, porque basicamente toda pessoa que eu conheci que foi pro Rio de Janeiro, rolou tiroteio perto de onde eles estavam. Mas como eu falei, eu fiquei só em Copacabana, né? A Zona Sul é outro mundo do Rio de Janeiro. Mas uma coisa que eu sempre tive muito cuidado foi não andar com o celular exposto, cuidado máximo. Inclusive, isso é lamentável, porque eu queria ter jogado Pokémon, lá tinha uns Pokémon de água que, enfim, eu moro numa cidade totalmente seca, né? Então... Tinha muita coisa, mas eu não pude pegar muita coisa porque, afinal, não queria ser assaltado. Pareceu bem razoável você ter pensado nisso, bem racional, boa ideia. Mas, enfim, eu voltei do Rio de Janeiro, foi uma experiência bem legal, assim, né? Conhecer uma cidade nova. Não voltaria pro Rio de Janeiro, assim, por livre e espontânea vontade, mas me pareceu uma cidade legal, gostei das praias. Te interrompendo só mais uma vez, prometo que só essa amei, 1 estrela. Bem isso. Eu participei desse evento, foi o primeiro evento fora de Goiás, né, que eu participei representando o Introvertendo.
E a segunda vez foi em Porto Alegre no mês de... Na verdade, não. Eu viajei pra Tatuí também, no interior de São Paulo, em março. Tô sendo injusto. Na verdade, o Rio de Janeiro foi o segundo. Mas a história de Tatuí eu já contei várias vezes aqui, então não vou repetir novamente. Então a terceira vez foi em Porto Alegre. Viajei para Porto Alegre para participar do Dia do Orgulho Autista na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, a URGS. Foi um evento que participou eu, o William Timura, que já participou aqui várias vezes do Introvertendo. A gente meio que palestrou junto ali. E foi uma experiência muito legal dessa vez, porque eu tive mais tempo de conversar com outras pessoas, né? Porque no Dia do Autistão lá no Rio de Janeiro, a gente fez um evento transmitido online, então não tinha como ter o feedback das pessoas. E lá a gente teve tempo de conversar com pesquisador, com pais, com um monte de gente. Foi uma experiência muito legal. E eu fiquei 2 semanas, né, em Porto Alegre. Lá eu produzi muita coisa com ele, a gente gravou episódio do podcast, a gente gravou vídeo pro canal dele, enfim. Tá material aí espalhado na internet para fácil acesso. Mas o auge, assim, das experiências de viagem foi extremamente recente, que foi em Belém, em setembro deste ano. Por quê? Porque Belém foi uma grande aventura. Eu prometi que eu ia contar sobre a viagem para Belém nas redes do Introvertendo, porque essa é uma epopeia gigante, então sente-se aí na sua cadeira nesse episódio gigante que vai começar a história. É o seguinte... Na área da comunicação, a gente tem um evento chamado Intercom, que é o maior congresso sobre comunicação que tem no Brasil. Todo ano tem edições regionais e edições nacionais. Lá você pode apresentar artigos acadêmicos, né, fazer toda a discussão teórica, mas você também tem produções, você tem produtos e você concorre num prêmio chamado Expocom. Eu inscrevi o radiodocumentário que a gente fez, o Autismo e Autonomia, em 2018. Mas eu perdi na edição regional. Já em 2019, eu inscrevi o Introvertendo, podcast, porque ele começou, né, dentro da universidade, hoje é uma produção independente, e eu venci a etapa regional, que foi em Goiânia. Quando você ganha a etapa regional, você junta todos os vencedores das outras regiões do Brasil e vão para a edição nacional. A outra edição regional no Sul foi a de Porto Alegre, que inclusive eu tinha me inscrito, acabei não indo, porque, enfim... acabei perdendo o evento, mas como eu já tinha sido eleito em Goiânia, fui eleito na Nacional. Na Nacional seria em Belém. Belém é uma cidade que eu não conhecia. O mais norte do Brasil que eu tinha pisado era Brasília, então realmente estava muito distante do norte do Brasil. E para ir para Belém, então eu tive que comprar passagem de avião. O professor meu, orientador, inclusive, me ajudou um pouco financeiramente. Aliás, abraço, Pavan. Professor sensacional. E também, em outra parte, eu tive que reservar um hostel, né? Então, reservei o hostel, comprei a passagem com bastante antecedência e já deixei tudo isso engatilhado. No dia 1º de setembro, eu pego o voo, desço em São Paulo, pego a conexão, desço para Belém. Quando eu desço do avião, eu já sinto aquele clima extremamente quente, um vapor, assim, parecia que eu tava numa sauna. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado, porque Goiânia é uma cidade quente, mas seca. E é muito engraçado sentir o clima úmido mesmo, de verdade. Peguei um Uber, fui pro hostel, desci numa avenida, né, numa cidade que eu não conhecia nem nada. E aí, quando eu desço pra poder entrar no hostel, cadê o hostel? O hostel não existia, basicamente, eu levei um golpe. Só que eu não tinha percebido que eu tinha levado um golpe a princípio, porque o que acontece? O hostel que eu reservei era um hostel muito bem avaliado naquele site hub.com. Então, já tinha deixado tudo pago, já estava tudo certo. E aí do lado desse hostel, né, que antes existia, tinha uma igreja assembleia. E aí um cara chegou pra mim e falou assim, não, olha, esse lugar não existe mais não. Direto vem gente aí procurar e fecharam. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço, né? Você tá numa cidade que você não conhece, a 2.000 quilômetros da sua casa, e você não tem onde ficar, basicamente. Então o que eu fiz? Inclusive, isso que eu tô contando aqui é uma coisa pra você ver o quanto que é importante pessoas dentro do espectro terem contatos sociais. Porque é numa hora dessa de sufoco que, enfim, não tem como você conseguir se dar bem só com as suas próprias skills. Você precisa de ter gente pra te apoiar. Eu tinha um amigo de internet há muitos anos, que eu conhecia desde 2012, que morava perto de onde eu tinha reservado o hostel. Liguei pra ele e falei assim, olha, você tem como me ajudar nisso aqui e tal? Eu cheguei no hostel, o hostel não existia mais. Ele falou, pega o Uber, vai pra rodoviária, a gente se encontra lá e a gente se vira pra resolver isso. Desculpa, Thiago, é que nesse caso específico, eu concordo com a história de que a gente precisa ter algumas skills sociais e tal, mas nesse seu caso específico, o dinheiro substituiria a skill social.
Você poderia comprar um outro lugar pra ficar imediatamente, se você tivesse bastante dinheiro sobrando. Na verdade, se eu tivesse muito dinheiro sobrando, eu teria reservado um hotel, né? Então, isso não teria nem como pensado. Fato. Então, assim, eu parto do pressuposto... Você ainda poderia ter tomado o gol. Eu parto do pressuposto de que eu estou dentro de uma cidade com orçamento limitado, entendeu? Mas, enfim, aí o que acontece? Eu fui pra rodoviária, como ele tinha sugerido. Quando ele chegou lá, ele já deixou bem claro pra mim que eu tinha sofrido um golpe. E aí, a questão... Eu acho que a gente talvez tenha um olhar mais inocente com relação às situações sociais. Eu penso. E aí eu não tinha ligado os pontos ainda. Porque ele nesse meio do caminho, né, até chegar ao rodoviário, ele ligou no hotel, no hostel, e viu que nenhum dos telefones deles funcionavam mais. Eles não respondiam mais nas redes sociais. E aí ele chegou pra mim e falou assim, a gente tomou um golpe. Aí eu falei, beleza, o que eu fiz? Entrei em contato com a organização do evento, porque eles tinham disponibilizado alojamento para os congressistas. Eu não tinha pegado alojamento porque eu pensei, nossa, agora eu sou estudante formado, deixa eu pelo menos reservar um hotel aqui para não passar o sufoco, né? Aí eu fui lá pedir ajuda para ver se eles tinham vaga no alojamento, e eles tinham. Isso me salvou bastante. Ok, já foi aí o primeiro sufoco em relação a Belém. Segunda coisa, o clima, né? Era muito engraçado que eu saía do banho e eu já estava suando. Basicamente, parece que você tinha que estar tomando banho o tempo inteiro se você não quisesse realmente suar, sabe? É uma cidade muito, muito bizarra, assim. E isso quando não tá prestes a chover, que quando tá chovendo, aí o calor é maior ainda. A chuva necessariamente não ajuda. Mas ok, fui pro congresso, fui pra UFPA, né, Universidade Federal do Pará. E aí, nesse meio caminho, eu tava produzindo... Na verdade, eu ainda estou, né? Quem tá ouvindo esse episódio agora no lançamento, essa reportagem ainda não saiu. Mas eu estou produzindo uma reportagem para a revista Autismo sobre o número de estudantes com TEA no ensino superior. E aí eu fui procurar o pessoal da acessibilidade da UFPA para perguntar para eles se eles tinham, pelo menos, o conhecimento, assim, de quantos estudantes com autismo tinham na universidade. E aí eu conheci uma professora sensacional chamada Rose Prado, que não só sabia quantos estudantes na UFPA tem, como ela tinha todo um trabalho de acompanhamento desses estudantes. Uma realidade muito diferente do que eu conheci em outras universidades. E aí eu conheci uma galera diagnosticada que era atendida ali, que recebe um acompanhamento assim de curso, algo assim. Eu já falei aqui da experiência da UFG, né, várias vezes, mas isso está acima da experiência da UFG, porque lá eles têm tudo, sabe? Todos os detalhes, todas as informações, todos os tipos de assistência. E aí eu conheci outras pessoas diagnosticadas. Conheci um cara que é a versão do Michael nortista, que é o Aoki, que ele é do curso de farmácia e já escreveu um livro. Engraçado que ele é um cara muito humorístico, mas ele tem um lado muito melancólico, então ele tem um livro chamado Suspiros de Melancolia. E a gente vai fazer ainda um episódio chamado Suspiros de Melancolia. Vai ser sensacional. Mas voltando à questão, conheci a professora, né? Conheci o Caio, que é um monitor da área de matemática, conheci o Lucas, que é um outro também, um monitor do curso de química. É muito engraçado, assim, porque os estudantes lá, eles recebem assistência psicológica, se eles precisarem, né, eles são encaminhados, eles recebem assistência acadêmica. Então, por exemplo, tô com dúvida numa disciplina, então toda a matéria é adaptada para que a pessoa tenha mais facilidade de entender o processo. Eles também fazem mediações de conflitos em turmas em que tem um estudante diagnosticado que está, entre aspas, causando problemas ou que alguém esteja implicando. Então eles têm todo um trabalho. E aí o pessoal meio que me adotou, digamos assim, entre aspas, de uma forma muito respeitosa, muito, muito agradável. E eu fiquei todos os dias do evento, eu nem participei do Intercom direito. Fiquei lá entre eles, conversando sobre podcast, sobre comunidade do autismo, uma série de coisas assim. Andei com eles pela cidade, foi muito legal. E aí a gente até chegou à conclusão de que a gente precisa fazer uma integração. E o UFPA com o Introvertendo, então futuramente vamos ter episódios aí com a galera da UFPA. Mas falando em si sobre o prêmio, né? Na quinta-feira, isso já durante um pouco mais à frente a viagem, eles foram comigo na apresentação do Introvertendo. Eu fui apresentar o Introvertendo na categoria Produção Multimídia. Tinha trabalhos de 5 regiões do Brasil. Tinha um cara que fez sobre uma revista, isso do Nordeste. Teve umas meninas do Rio Grande do Sul que fizeram um trabalho sobre o Conselho Tutelar. Teve uma em São Paulo que fez um projeto sobre a adoção de crianças com deficiência e crianças negras. E tinha o pessoal do Norte que chegou atrasado e eu não assisti a apresentação deles, porque a sala era minúscula, eu tive que sair para eles entrarem. E tinha eu apresentando o Introvertendo. O resultado saiu no sábado, que foi o dia da entrega dos prêmios. Eu fui lá pro
pro auditório e eu tava super tenso. Eu tava com muito medo de perder, porque eu já tinha passado todo aquele sufoco do hostel, né? E aconteceu uma outra coisa. Sobre a questão do alojamento, tem uma coisa que eu não expliquei. O alojamento não ficava na Universidade Federal do Pará, ficava no Instituto Federal do Pará. Então era uma ponte, uma parceria entre a UFPA e o IFPA. O IFPA só dizia que podia receber os alunos até sexta-feira. Só que eu não sabia disso, né? Eu não fui comunicado. E aí aconteceu que na sexta-feira de manhã, eu levantei, me arrumei, peguei o busão pra UFPA, como eu tava fazendo toda manhã. Quando eu voltei pro IFPA durante a tarde, eu estou indo lá pro alojamento, entrar no quarto pra poder pegar minhas coisas. Afinal, eu tive que reservar um outro apartamento, porque, enfim, o evento terminava no sábado, eu ia embora no domingo, teve toda essa bagunça por causa do hostel. Aí quando eu chego, tem uma mulher da limpeza e ela fala assim, não, todo mundo foi embora. Aí eu, como assim todo mundo foi embora? Pegaram as minhas malas e levaram pra um lugar aleatório que eu nem sabia pra onde era. Aí eu pensei, nossa, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí você imagina, eu louco pra pegar as minhas coisas pra ir embora, minha mala não estava lá, tinha, tipo, sumido minha mala, não tinha mais ninguém. Nossa, e que aí, caos. assim, foi a segunda humilhação de viagem. Aí o que eu fiz? Liguei no pessoal da organização do evento, fiz eles pegarem o Uber e levar minha mala até mim, porque, né, isso foi uma bagunça danada. Aí tinha uma menina da organização que já tinha conversado comigo, esqueci o nome dela, inclusive, uma pessoa super legal, levou as coisas pra mim, entregou, e aí ela, inclusive, pediu desculpas, ela falou que não sabia o que estava acontecendo, porque foi bem bagunçado. Parece que o pessoal da organização foi lá pegar as malas e levar todo mundo pro novo alojamento, e eu já tinha saído, e aí eles partiram no pressuposto que eu já sabia, tipo, foi um negócio muito aleatório. E aí, no dia da entrega dos prêmios, eu fiquei assim, gente, se eu não ganhar esse prêmio, eu vou chorar muito aqui, porque não é possível. Foi a viagem mais caótica possível. E aí, quando chegou a hora da categoria, tava todo mundo lá, né, do pessoal lá do autismo comigo lá no negócio, e eles falando, é agora, é agora. E eu lá tenso. Aí, quando eles anunciaram o nome do Introvertendo, eu entrei em choque, assim, eu fiquei meio bugado, assim, durante uns 5 segundos. Aí eu levantei, fui lá, peguei o prêmio, a foto tá lá no Instagram. Voltei assim, parece que tinha saído um peso, sabe, de cima de mim. Tanto é que depois eu mandei áudios, né, no grupo, falei pra vocês que o Introvertente tinha ganhado, mas eu tava, tipo, super calmo, dopadão, assim, durante a viagem. Mas a coisa mais legal, além de ter ganhado o Introvertendo, é que eles fizeram uma festa surpresa pra mim. Eu nunca fui tão bem recebido num lugar, sabe? Eu cheguei lá, a gente fez uma despedida, né? E aí quando eu entrei dentro da sala, né, da UFPA, tava escrito, assim, com palavrinhas escrito nossa despedida, tinha bolo, refrigerante, um monte de coisas assim. Tipo, eu nunca me senti tão bem acolhido no lugar, sabe? O pessoal, assim, sensacional. Eu já agradeci a eles várias vezes, mas é sempre bom agradecer de novo, isso se eles estiverem ouvindo. Depois que o evento acabou, eu ainda fui pro apartamento que eu tinha reservado. E aí, quando eu fui pro apartamento, eu percebi que eu tinha reservado um apartamento numa região perigosa da cidade, apesar de ser 800 metros do aeroporto. Então eu tive que andar de Uber pra lá e pra cá. Inclusive, na volta do evento, com o troféu na mão, começou a cair uma chuva danada em Belém. Por pouco, assim, eu não molhei, sabe? Eu dei uma sorte muito grande que quando eu cheguei no destino já tinha parado de chover. Belém tem dessas. Cai a chuva, destrói a cidade inteira, mas dura poucos minutos. E aí o sol tá de novo pairando. Mas foi uma experiência de viagem, assim, sensacional, porque Belém é uma cidade em si que eu não gostei, é uma cidade quente, é uma cidade muito poluída visualmente mesmo, muita poluição visual, é uma cidade muito suja, é uma cidade que fede e é uma cidade muito violenta, então é o apocalipse, né, em formato de uma cidade, mas ao mesmo tempo as pessoas de Belém são muito legais, então foi uma experiência assim, que eu penso que sensorialmente não foi legal, mas foi um aprendizado, assim, muito bom. E outra coisa também que eu preciso contar. Além de ter ido nos espaços do evento, também fui em alguns locais turísticos. E tem um lugar em Belém chamado Ver o Peso, que eu vou te falar que é um lugar, assim, horrível, sabe? Horrível no sentido mesmo de ter muvuca de gente, ser um lugar quente. Você imagina um lugar cheio de barracas, né, cobertas assim, com muito barulho, muita música, muita agitação. É o lugar exatamente como a pessoa dentro do espectro não deve estar. E aí eu fui almoçar lá, comi vatapá pela primeira vez, e achei engraçado que tinha muito pedinte. E tinha pedintes muito violentos. E aí eu, na minha inocência, né, chegou um cara lá pedindo um refrigerante que eu tinha comprado. Eu falei pra ele não. E aí eu insisti, só que eu não tinha percebido a princípio que ele era um cara violento, que ele poderia ir lá e me dar um murro de imediato. E aí eu tava acompanhado, né, de outras pessoas da
da UFPA, e eles foram e cederam pra mim, percebendo o perigo, mas eu não tinha percebido o perigo. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto que é importante também, quando você tá numa cidade que você não conhece, a uma distância nesse sentido, de você não andar sozinho. Você só andar sozinho no lugar onde você conhece de verdade, porque o perigo tá pra todo lado. E lá também eu andei com o celular escondido, né, porque as mãos leves lá são muito frequentes. É isso, desculpa aí pela longa história, mas é uma experiência muito legal com relação ao Introvertendo, e vocês vão ver os frutos disso nos próximos episódios, vocês que estão ouvindo a gente. Nossa, que caos! Você tinha comentado que quando você foi para Belém, foi o lugar mais ao norte que você foi. Uma das minhas melhores experiências na minha vida foi justamente quando eu passei numa situação dessa, que foi... Na época foi... O que eu tinha ido mais ao norte foi na fronteira de Goiás com Mato Grosso. Depois eu acabei indo um pouco mais ao norte, um pouco mais para oeste também, porque eu fiz outra viagem passada a fronteira, mas foi no campo de geologia básica que a gente tem, que é uma matéria específica, a matéria é só focada nesse campo, e no relatório que você faz depois, obviamente, e você fica... São mais ou menos 5 dias de viagem, 6 dias aí, mais ou menos. E a gente ficava em Iporá. E nessa viagem sozinho, eu fácil viajei só nessa viagem praticamente o mesmo tanto que eu viajei no resto da minha vida até aquele momento. E no final dessa viagem, eu não lembro agora exatamente, foi no final do último dia ou no final do dia 4. Se não me engano, foi no final do dia 4. Que já tava bem no finzinho, já faltava pouca coisa. Foi no final do dia 4, porque no dia 5 a gente só teve 2 ou 3 paradas na volta e terminou o campo. Que a gente pegou o dia inteiro com o campo subindo o morro, e a gente já tava bem cansado do dia super... A semana inteira tinha sido super quente, esse dia tava excepcionalmente quente, então muito cansado, e de repente... O último campo, o último morro, a gente sobe e é um lugar assim. Eu fico com raiva de mim mesmo, de não lembrar mais os detalhes, mas foi bem na fronteira mesmo. Você conseguia ver aonde o rio Araguaia passava, mas por causa da vegetação você não conseguia ver o rio em cima. E era um ótimo campo de vista. Se não me engano, a gente estava perto de uma reserva ali. Então era um lugar super bem arborizado, você tinha cerrado nativo ali em ótima quantidade. Foi de longe uma das melhores cenas que eu vi na minha vida, e praticamente como a gente terminou aquele campo. Então tipo, foi uma imagem que ficou muito marcada pra mim, e eu simplesmente gostei pra caramba daquele dia aí. E valeu a pena demais subir aquele monte de morro. Sensacional. Só preciso acrescentar uma coisa sobre Belém, é que se você viaja pra Belém e você não vai na Estação das Docas, que é exatamente o lugar agradável, do lado do Ver-o-Peso, que é o lugar desagradável, você não aproveitou o melhor da cidade. São docas mesmo, no sentido de um lugar com navios e containers? Sim, exatamente. Mas tem tipo uma área turística ali dentro, com restaurantes e sorvetes típicos. Inclusive eu provei um sorvete de bacuri, que é muito bom. O que é bacuri? É um fruto típico de lá. Engraçado que tem alguns frutos que são muito típicos, específicos de um lugar. O que, aliás, tem a ver com viagens, né? Que às vezes você vai viajar para um lugar e conhece coisas bem gostosas. Tipo, pequi, eu imagino que seja comum aí em Goiânia e tal. Eu não lembro exatamente em que cidade eu tava quando eu comi pequi pela primeira vez. Eu odeio pequi. Sério, eu no início achei muito estranho. É um cheiro horrível. Aí depois eu passei a gostar. Aí depois que eu comi, tipo, arroz com pequi, frango com pequi, o problema é que era tudo com pequi. Exatamente, esse é o problema. Nossa, eu lembro de um... Agora eu tenho uma história, não chega a ser uma história de viagem. É uma história de viagem de uma certa forma, porque eu tava... Nessa época eu ainda tava morando em Aparecida de Goiânia, e eu tava indo pra Goiânia naquela semana, porque a gente tava tendo um evento do laboratório que eu fazia parte. Eu tinha saído pra almoçar com o resto do pessoal do laboratório, e a gente vai no restaurante. Eu pego lá, tô pegando as coisas, tem arroz com milho lá, e eu pego arroz com milho. Beleza, né? Nenhum problema. Até que eu percebo quando eu vou comer que é arroz com
Pequi. E, assim como o Thiago, eu também odeio Pequi. Então, eu tive que comer aquele negócio. Como o Thiago, eu vou dar um contexto rápido, assim, diferente dele. Eu comecei a viajar relativamente cedo, mas por conta da minha família, né? Eu viajava muito com a minha mãe. Quando eu era pequena, a gente tinha bastante dinheiro, então até a minha avó ter o derrame quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, que aí a gente passou a gastar muito dinheiro com ela, a gente tinha bastante dinheiro para aproveitar para essas coisas, sair por aí, conhecer vários lugares diferentes. Às vezes a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito de gostar de lugares próximos à natureza, vamos dizer assim, no sentido de vegetação mais fechada. Ela gostava muito de fazer trilha. Eu era uma criança gordinha e sedentária, então eu tinha alguma dificuldade em fazer isso com ela, mas eu achava muito, eu gostava também de ficar em ambientes mais tranquilos, fora da cidade. Eu nasci em cidade grande, né? Nasci em São Paulo, fui criada lá, cresci lá e só o tanto que o Michael falou que não viajou, ele se mudou, né? Pra mim é o oposto. Eu só me mudei para vir aqui para Florianópolis. Então eu só me mudei até hoje uma vez na minha vida. Mas eu sempre viajei bastante. Então para mim era muito bom ir para cidades menores, porque São Paulo é meio caótico. Por mais que eu morasse em Pirituba, que é um bairro mais de periferia, né? Eu não vou conseguir lembrar todos os lugares para onde eu fui. Até porque tem uns que eu nem lembro mais o nome, eu só lembro razoavelmente de, sei lá, tinha uma trilha para uma cachoeira, alguma coisa do tipo. Eu viajava muito para Ubatuba, a gente tinha uma casa numa vila de pescadores lá. Eu ficava quase o dia todo fora. Quando eu era pequena, eu gostava bastante de praia. Depois de um tempo eu passei a odiar praia, tipo, tudo relacionado à praia, né? Sol, calor e tal. Mas eu não gostava de ficar no meio de um monte de gente na praia. Eu preferia ficar mais dentro da água. Eu e minha mãe sempre fomos mais dessas, né? De não querer ficar naquela muvuca, som alto, em barzinho. Então a gente preferia praias mais silenciosas. Como geralmente a gente estava de carro ou tinha dinheiro para pegar táxi, aí a gente podia ir para lugares mais afastados, sem grandes problemas, levar cadeira de praia, coisas do tipo. Eu era bem aquela criança de ficar perguntando se estava chegando o tempo inteiro, porque, claro, incomoda ficar no carro. Eu sempre tive um pouco de enjoo, quer dizer, às vezes não é só um pouco, às vezes é bastante, né? E eu nunca consegui dormir direito em viagem. Já dormi algumas vezes, mas não direito, né? Algumas pessoas acham super tranquilo, sei lá, dormir no ônibus todo dia de manhã. Pra mim isso nunca aconteceu. A maior parte das minhas viagens, quando eu tava com a minha mãe, eu lembro que tinha umas vanzinhas de turismo que a gente pegava. A minha primeira viagem de avião foi pra Porto Alegre, mas aí a gente ficou mesmo em Canela e Gramado, então no Rio Grande do Sul. Nossa, aliás, eu conheci Gramado e Canela agora em agosto, numa viagem do trabalho, cidades sensacionais. Quero um dia voltar pra lá, agora que eu sou adulta e posso ir para os lugares à minha vontade, né? Eu pretendo voltar, porque eu lembro que eu gostei demais. Lembro de algumas impressões, mas eu não tenho uma visão tão clara de como foi a viagem como um todo. Eu lembro que eu gostei muito das comidas. Eu lembro que tinha um mini mundo lá que... Gostou da cerveja? Não. Você era criança, tô brincando. Não, mas eu bebia um pouquinho de cerveja quando eu era criança. A gente não via problema nisso, não. Tanto que nunca foi pra mim, talvez aquela história das pessoas terem o gosto pelo proibido, né? Pra mim, cerveja nunca fez parte do proibido, porque, sei lá, desde pequena eu podia tomar um pouquinho de cerveja em casa. Mas eu lembro que eu gostei muito de viajar de avião. Lembro que eu não tive medo. Eu até me sentia bem. Eu sempre fui uma criança também muito... Qual que é o nome? Arrogante. Né? Tipo, eu sou foda. Então eu me senti muito mais forte, assim, por um monte de gente ali que tava com medo, criança que tava com medo, falar, esse bando de babaca, eu tô muito bem aqui, coisas do tipo. Agora, uma coisa que eu me lembro é que eu levava sempre o meu gatinho de pelúcia pra
todas as viagens que eu ia. E eu também levava travesseiro. Então eu tinha o meu travesseiro e eu carregava para todo canto o travesseiro. Então eu não tenho certeza agora, tá, se pra Índia eu levei o travesseiro. Óbvio, o gatinho de pelúcia eu não levei mais naquela época. Mas é engraçado que eu tinha essa questão de estar sempre com alguma coisa familiar, né? Algo que estava sempre comigo. E aí eu lembro também que a gente teve uma viagem de navio quando eu era pequena, que eu também, não só eu levei o meu gato de pelúcia, como eu entrava com ele na piscina. Depois, pra fazer o gato secar era meio difícil, porque não tinha, tipo, não tinha um secador de cabelo ali, coisas do tipo. E eu também não tinha dificuldade com o balanço do navio, coisas do tipo. Eu ficava um pouco perdida. E eu não costumava fazer as atividades com as outras crianças nesse aspecto, mas eu tinha comentado de Ubatuba, né? Em Ubatuba era bem comum, sim, eu me socializar com as outras crianças, o que não era comum em outros ambientes. Por exemplo, já comentei que na escola eu preferia ficar com as professoras. Agora em Ubatuba eu ficava bastante com as outras crianças, mas eu me lembro muito bem que eu era uma criança muito mandona. Eu sempre fui, né? Então as coisas têm que ser do meu jeito. Então eu tô fazendo assim, tem que todo mundo fazer assim, senão você está errado. Então eu era uma criança bem chata mesmo para as outras, né? Eu tenho quase certeza de que muita gente só ficava saindo comigo porque sabia que minha mãe ia dar lanchinho no final do dia. Então não por gostarem de ficar comigo de fato. Mas eu gostava de, por exemplo, dar aula para as pessoas, coisas do tipo. Muita gente achava que eu ia ser professora, até parece, né? E coisas desse tipo. tinha isso comigo também. Quando não diziam que era professor, ia ser tipo promotor, juiz, alguma coisa desse tipo. Eu acho que porque, até por a gente ser meio pedante. Tanto por ter esse lado pedante, ótima palavra para isso, que eu ia falar tanto o lado arrogante, mas a gente acaba parecendo uma liderança nesse aspecto. De, esse é o jeito certo e vamos fazer assim, e aprendemos isso, então façam de tal jeito. Então é bem engraçado, porque no final não tem nada a ver com a minha personalidade, de fato, esse tipo de coisa. Agora, depois, quando a minha avó teve o derrame e a gente passou a ter menos dinheiro, mesmo assim a gente ainda viajava bastante para o interior de São Paulo. Então a gente passou a viajar de carro, pegava uma semana, um tempo mais ou menos assim, ia para uma cidade e ficava andando, porque a gente considerava que uma semana era um tempo bom para conhecer a cidade. Né, saber, quando a gente estava começando a conseguir se locomover na cidade sem mapa, aí a gente tinha que ir embora, mas ok. E aí uma vez a gente foi para Santa Rita do Passa Quatro, que eu acho que ainda é São Paulo, quase Minas, mas eu não tenho certeza. Na verdade a gente estava indo para Araxá, se não me engano, e aí ficava no caminho. No Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, ok. Eu não lembro exatamente a posição do Triângulo Mineiro, mas... porque Araxá é Uberlândia e Uberaba, né? São as 3 grandes cidades do Triângulo Mineiro. E elas ficam, digamos assim, aí a poucos quilômetros da divisa com Goiás. É tudo nessa região. Realmente eu não me lembrava, teria que pesquisar no Google. Mas uma coisa curiosa que teve em Santa Rita do Passa Quatro, que infelizmente a gente não tirou foto e muita gente acha que a gente mente na hora que fala isso, né? Mas não, é bem literal. A gente não estava encontrando lugar para almoçar, né? Então eu e minha mãe chegamos, eu acho que era um final de semana e tava tudo fechado, a gente com muita fome. E a gente encontrou um restaurante que estava fechado pro almoço. E eu nunca tinha visto um restaurante fechado pro almoço. As pessoas em geral acham que eu tô zoando. Mas não, realmente isso aconteceu. Quando você falou que era algo que as pessoas dizem que é mentira e você fez o contexto com Minas Gerais, eu de verdade achei que você ia falar do ET de Varginha. ET de Varginha? Gente, então... não, isso aí é mentira. Isso aí, não. nem ET de Varginha, Área 51,
não rola. Não é porque eu vim aqui pra Ilha da Magia, que nem o pessoal chama, Florianópolis, que eu deixei o meu coraçãozinho de hard science de lado, tá? Área da Magia parece tanto nome de gravação de DVD de pagode, sabe? Ilha da Magia? É algo nesse nível. Eu ia falar que também parece outra coisa, mas... Mas foi interessante, assim, conhecer cidades menores também. No final, a minha mãe acabou até conhecendo uma cidade que ela gostou tanto que resolveu morar lá. Foram viagens legais, por mais que tenham sido viagens de baixo custo, então dá pra você viajar e aprender coisas boas em viagens que não custam tão caro, né? Mas uma viagem que foi muito bacana e foi de avião, nesse caso, porque é meio longe também, foi uma pra Foz do Iguaçu, que eu lembro que eu fiquei muito impressionada com as cataratas do Iguaçu, eu olhando aquela água toda, aquela massa de água, imaginando, tipo, que você não consegue morrer afogado lá, muito provavelmente, porque eu acho que você morre simplesmente esmagado pela quantidade de água, e isso me deixava completamente hipnotizada, olhando aquela água toda caindo ali. Então, é um lugar para onde eu pretendo voltar só para ficar olhando aquele monte de água de novo. Foi bem legal. Tem muito lugar legal no Brasil, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas pensam em destinos turísticos fora do Brasil. Claro que tem muito lugar legal fora do Brasil também. Mas eu acho que vale a pena explorar essa diversidade de paisagens que a gente tem aqui. Eu nunca fui para a região norte. Momento valorize o turismo nacional. Aí aparece a bandeirinha lá, Ministério da Cultura, Ministério do Turismo, sei lá, tipo, governo federal, patrocinado por... Sim, vocês estavam falando das regiões para as quais vocês viajaram. Eu nunca viajei para a região norte. Particularmente, hoje em dia, eu não gosto nada de calor. Quando eu era criança, não me incomodava tanto. Eu passei, como eu comentei, né, quando eu era criança eu gostava de praia, aí eu passei a odiar praia por um bom tempo, e aí depois que eu vim aqui para Florianópolis, que eu comecei a visitar as praias sozinha em horários bem alternativos, eu passei a gostar mais. Inclusive, na hora que a gente estava falando de viagem, uma coisa que eu tinha pensado em falar, e a gente começou a entrar em outros assuntos, que eu falei de viajar para o meu estágio, né? Eu sempre fui muito de pegar horários alternativos, então eu saía, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã. O pessoal me achava muito louca por fazer isso. Mas não pegar trânsito, não ter um monte de gente em volta, pra mim era um ganho absurdo. Então até hoje eu faço isso, eu vou pra praia bem cedo, não tem ninguém lá, e aí também na hora que começa a encher de gente, eu pego e vou embora, volto pra casa e pronto, acabou. Então eu voltei a gostar de praia. Eu faço isso a minha vida inteira, assim. Quando eu fazia o ensino médio, coisa, eu pegava ônibus 5:30 da manhã, sem necessidade, só pra não ter que pegar ônibus cheio. Pra mim isso faz muito sentido. Então é algo que você economiza uma energia muito grande por não ficar no meio de uma multidão de gente. Agora, pensando em algumas viagens mais específicas, em hábitos que eu tive e que às vezes incomodavam minha mãe. Uma vez eu fui pra Minas, mas não, acho que não foi essa de Araxá, agora não tenho certeza. Mas foi uma vez que eu fui pra Minas, a gente ficou em um hotelzinho lá, e na época eu já tinha notebook, então eu já era um pouco mais velha. E aí eu não queria ir conhecer os lugares. Ela saía pra, hoje eu vou tomar banho de sais, não sei onde, vamos? Não, eu quero ficar aqui dentro do quarto vendo anime. E aí eu dormia durante o dia, ficava acordada vendo anime durante a noite, e ela falava, mas você nem está aproveitando a viagem. Na verdade eu estava aproveitando, assim, do meu jeito, né? Mas para as outras pessoas, às vezes é difícil entender que você está aproveitando ali, você só não está aproveitando junto com ela, do mesmo jeito que ela. E hoje eu percebo também que para ela isso fazia falta, não era algo que eu percebesse na hora, precisei de uns toques de outras pessoas para perceber isso, que ela queria que eu participasse junto, né? Mas era bem comum eu acabar tendo algum hábito peculiar meu, então que nem essa de inversão de horário, de ficar com o computador para todo lado, pegar um livro e ficar lendo. Eu acho muito curioso como Minas
é um estado com tanta cidade, com tantas diferenças, que eu tenho muitas histórias bizarras de viagens em Minas também, né? Porque eu morava em Minas e ia pra Bahia. Eu lembro que uma vez a gente passou em Montes Claros e aí o carro quebrou e teve que ir pro mecânico. E aí, por algum motivo, eu não lembro muito bem, eu sei que eu caí dentro daquela vala, sabe? Onde o mecânico entra embaixo, onde tem escadinha. E eu fiquei tudo sujo de graxa, sei. etc. São coisas que ocorrem comigo durante as viagens, eu lembrei disso agora. Eu quase caí com o carro em cima dessa uma vez, ia ser mais complicado. Mas ok, continuando. Eu só fiz uma viagem de carro que eu dirigi de fato, que foi pra casa da minha mãe também. Achei cansativo, mas volta ao esquema de que foi muito melhor do que se eu tivesse ido de ônibus, com bastante certeza. Algumas viagens que eu fiz no ensino médio, eu participava das Olimpíadas de Astronomia, né? A Olimpíada de Astronomia, diferentemente das outras Olimpíadas, não tinha fase estadual, só tinha nacional. Não sei como tá hoje em dia. Tinha nacional e internacional. Aí depois passou a ter 2 internacionais. E o Brasil, pelo que eu saiba, optou por uma só. Mas, essa é outra história. E eu viajava muito pro interior de São Paulo, e teve uma vez que foi pro sul de Minas, para fazer segunda e terceira fase da nacional, porque a primeira fase era na nossa escola, e aí a segunda e terceira fases eram reuniam todo mundo do Brasil em uma dessas cidades. E a primeira vez que eu fui, que foi na 8ª série, foi em Águas de Lindóia. Só que eu não conhecia direito as pessoas da astronomia. Depois eu passei a gostar muito das pessoas da astronomia, mas eu acho que eu já comentei isso aqui, que eu me sentia de qualquer forma fora, assim, do grupo, né? Eu me sentia muito mais naquele grupo do que em qualquer outro, mas mesmo assim, em relação às outras pessoas, eu me sentia fora do grupo. As pessoas tinham que se organizar para ver quem ficava com quem nos quartos, e todo mundo se conhecendo. Você fica comigo, você fica comigo. E eu sobrei, né? Obviamente. Aí até teve uma menina que depois fez faculdade comigo, com quem eu converso muito até hoje. E falaram, sobrou ela, então ela fica com você. Aí eu falei, ok. E no final, teve uma colega dela que falou, não, você fica com a gente. Aí ela foi embora, então eu fiquei sozinha de novo. E eu fiquei naquela, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí veio uma monitora, na verdade era uma professora que estava lá meio que para ajudar a coordenar os alunos. E aí ela falou, então você fica comigo. Só que ela não era da astronomia nem nada do tipo. Ela era só uma professora que tinham mandado a mais, porque o número de alunos era muito grande, e a professora, que era da astronomia de fato, não seria, vamos dizer assim, suficiente, né? Que ela teria que estar em vários lugares, ela teria palestras e tudo mais, e não ia poder ficar com a gente o tempo inteiro. Tinha também os monitores, que eram de diversas universidades, mas que alguns ajudavam nas aulas na nossa escola e tudo mais. A minha escola tinha inclusive aulas específicas, né, para essas Olimpíadas. E aí, como eu fiquei no quarto dessa professora, eu ia com ela para os vários lugares. Então, mais uma vez, eu acabei não tendo socialização com os outros alunos da minha escola. E ela socializava muito com alguns professores e pais que estavam acompanhando seus filhos e que estavam sozinhos também. Então eu acabei tendo mais contato com essas pessoas. No final a gente meio que formou um grupo, um quarteto, entre aspas, que durou pelo resto das Olimpíadas, né? Essas pessoas aleatórias que ninguém conhecia, que caíram lá, assim, apareceram. E aí, nessa, um dia aconteceu o seguinte, a gente teve a prova, né, porque a gente estava lá exatamente para fazer a segunda fase, e depois que eu fiz a prova, tinham falado o seguinte, agora vocês voltem pro hotel e à noite a gente vai rever as questões. E era à noite, tipo umas 8, 9 da noite, coisa assim. E a gente voltou pro hotel e essa professora falou, não, esse pessoal tá querendo ir lá à noite pra festa, pra algo assim. Sei lá, eu tava na 8ª série, né, eu achei estranho. Mas aí ela falou, não, eu não vou deixar ninguém ir, não é pra você ir. Eu tava no quarto com ela, então eu não saí. E na hora eu pensei, realmente, né, o pessoal deve estar querendo bagunçar, aprontar, porque é isso que as pessoas fazem. Pra mim era assim que se passavam as coisas na minha cabeça.
E aí, de repente, à noite, chegou a professora da astronomia de fato, entrou no quarto, me deu uma bronca absurda de por que você não está lá com todas as outras pessoas. Eu falei, porque me falaram que não pode. Não, você tem que ir para lá agora. E aí eu tomei muita bronca por causa disso. A outra professora acabou tomando bronca também. Falaram, não, era para os alunos irem. Só que assim, ela não tinha sido instruída a respeito disso, né? Então teve vários problemas, não vou entrar no mérito, mas é que foi uma viagem que eu me senti meio alienada, vamos dizer assim. Sem piadinhas de aliens com astronomia, tá, gente? Eu acho curioso que esse sentimento é um sentimento compartilhado, assim, durante toda a minha trajetória acadêmica, sabe? Inclusive, algumas viagens estudantis eram horríveis, assim, nesse sentido, porque a exclusão era muito visível, sabe? Era algo, assim, que ficava escancarado no sentido de sobrou o professor, sabe? Então você vai dormir com o professor. E sobre essa coisa de alunos aprontarem, nossa, minhas viagens do ensino médio, assim, era cada história. Teve uma vez que tinha um casal na nossa turma que a professora pegou eles transando. E o pessoal da turma inteira encobriu eles, entendeu? Então, eu também tive bastante dessas, justamente por a questão de não fazer parte de um grupo, de fato, né? Não me sentir parte de um grupo. Então, acaba entrando no que o Thiago tinha falado, de que às vezes você ter contato com as outras pessoas ajuda em outros aspectos. Então, você saber o que está acontecendo. Por exemplo, nesse caso, se eu soubesse que todo mundo está indo lá, porque realmente vai ter essa revisão de prova e é pra gente ir lá ouvir o outro professor falar. Era uma revisão de prova? Eu pensei que era uma festa aleatória. Era! Não, foi. A mulher não deixou as pessoas irem justamente porque ela achava que era uma festa aleatória, mas não, era de fato uma revisão de prova. E eu achei que ela estava certa, mas nós duas estávamos erradas. Por isso que a minha professora me deu bronca, entendeu? Porque era pra eu ter ido na revisão de prova. Revisão no sentido, não revisão no sentido que a gente tem na faculdade, né, de ir lá, sei lá, chorar nota, entre aspas, mas o professor ia pegar e comentar cada uma das questões, falar um pouco sobre isso. Então, tem esse problema da alienação, da gente não tá ali no meio, então não tá ciente do que tá acontecendo, às vezes mudam um evento de horário, a gente não fica sabendo, então é realmente importante você ter esse contato, apesar de ser meio difícil. Eu acho que isso está muito relacionado à questão que a gente discutiu no episódio de regras sociais, né? Com o episódio 41, que é muito essas coisas. Às vezes, a dificuldade, ela, superficialmente, ela parece tão simples, mas tão simples que as pessoas aprendem as coisas naturalmente, que as pessoas pegam as situações sociais e fazem uma leitura automática, mas as pessoas dentro do espectro precisam de treino pra poder pegar isso, né? As pessoas não explicam pra gente de forma lógica, né? Elas esperam que a gente vai entender, porque parece um negócio óbvio. E não, a gente não entende, a gente tá perdido. Tipo, o que está acontecendo? Todo mundo sumiu, mais ou menos isso. Então teve uma outra viagem aí, que quando eu entrei na faculdade, inicialmente eu resolvi que eu queria participar de tudo que desse, assim. Então, eu participei do Grêmio, eu não participei da Atlética, eu entrei na Atlética e achei o pessoal muito porra louca, aí fui embora. Mas eu fiquei um pouquinho no centro acadêmico. Definição das atléticas no geral. Exatamente. Eu fiquei um pouquinho no centro acadêmico, aí também não curti tanto. E aí eu comecei a participar do Grêmio, participei do jornal, eu fazia tênis de mesa, era muito ruim em tênis de mesa, absurdamente ruim, minha coordenação motora é péssima, mas tudo bem. Como tinha pouca mulher, né, faculdade de engenharia, a gente tinha dificuldade de montar time, então eu ia meio que como reserva, pra gente não correr o risco de perder por WO. E aí eu fui nas viagens, em duas das viagens, né, de jogos no meu primeiro ano. Depois eu não fui mais, eu só fui no primeiro ano, que foi a Engenhariadas, que era das várias engenharias, e o Interusp, que era das várias faculdades da USP, né, tipo várias instituições da USP. E na Engenhariadas, que foi a primeira, que foi em Jaboticabal, teve uma situação meio estranha, porque o time de tênis de mesa tinha reservado um hotel. Todos tinham combinado aquilo e aquilo não tinha sido combinado comigo, então eu não sabia o que estava acontecendo, para variar. E aí tinha o alojamento da Atlética, que era o lugar mais barato para ficar, que foi a minha opção, né? Eu não trabalhava na época, primeiro ano da faculdade, né? Que fui bancada pela minha mãe, inclusive.
E aí, lá no alojamento, eu não conhecia muita gente. Eu conhecia o pessoal do Grêmio, mas eles estavam todos juntos lá. E aí, alguns estavam com namorada e queriam ficar se pegando com as namoradas. Então, eu não estava sendo bem-vinda lá no quarto. Basicamente, uma das namoradas virou e falou que não tinha espaço pra mim ali. Ok. Aí eu peguei e fui procurar um quarto que tivesse lugar. Vários estavam lotados, tinha um monte de gente até no corredor. E eu achei um quarto que tinha um lugar, joguei lá o meu saco de dormir, minha mala, e saí pra ver a cidade, ver as coisas. E quando eu voltei, a minha mala tava no corredor. E aí eu peguei as minhas coisas, minha mala, coloquei de volta dentro do quarto, dormi. E no dia seguinte, de novo, eu saí, né? E quando eu voltei, minha mala tava do lado de fora de novo. E eu não entendi também o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo. E aí eu comentei com um dos meninos do karatê. Falei, poxa, que o pessoal do karatê era bem próximo do pessoal de tênis de mesa. Eu falei pra ele que eu não tava entendendo e tal. E aí ele descobriu que era um cara do basquete que tinha meio que decidido que, pô, não, esse quarto aqui é pro pessoal do basquete, não é pra pessoa de fora. Só que eu não tinha onde ficar, entendeu? O meu time não estava lá e eu não conhecia as pessoas ali. Eu não conhecia direito as pessoas da minha faculdade, aliás, só algumas da minha turma. E aí o menino do karatê conversou lá com o cara do basquete e acertou as coisas pra eu poder ficar lá no quarto, dormir lá. Eu só queria dormir, sabe? Não queria fazer nada. Tanto que um dia eu cheguei e tava muito cheiro de maconha e já era de madrugada, era tipo... Não era de madrugada, era meia-noite, mais ou menos. Aí eu peguei e saí e fui andar na rua. Como eu participava do jornal, aí eu resolvi entrevistar algumas pessoas que eu encontrei na rua para escrever um artigo de jornal. Foi bem divertido, assim, porque em geral os artigos sobre esportes têm um lado muito, nós somos foda, olha tudo que nós ganhamos. E o artigo que eu escrevi foi o ponto de vista das pessoas da cidade, né, com relação a um evento desses, indo para lá. Então, gente que tava muito animada, meninas que, nossa, mas é engenharia, então a gente vai conhecer um monte de homem. Gente de comércio falando, nossa, as nossas vendas aumentaram muito. Gente da farmácia falando, a gente vendeu um monte de engove e camisinha. Então, basicamente uma jornalista pegou um outro ângulo da notícia. O outro ângulo, nossa, foi muito legal isso daí. Então, assim, a viagem acabou sendo legal nesse aspecto. Eu aproveitei do meu jeito, bem diferente das outras pessoas. Até teve um colega meu que esses dias falou, nossa, mas costuma ser um caos e tal. Falei, realmente, foi um caos, mas eu ficava meio que do lado de fora a maior parte do tempo. E uma coisa que é meio espantosa, assim, do meu ponto de vista, é porque eu não gosto de barulho alto e tudo mais, mas lá, e eu não estava bêbada, tá? Pra algumas pessoas podem não acreditar, mas eu realmente não estava bêbada. Mas eu tava em um ânimo em algumas coisas com relação aos jogos, a gente ganhar os jogos. E a nossa faculdade tem uma bateria muito grande. E quando a bateria entrava, eu não me incomodava. O que é bizarro, não faz sentido, porque se tiver hoje em dia uma bateria muito longe de mim, eu vou estar bem incomodada. Então eu tenho a impressão... Bom, considerando que você ficou num quarto que tinha fumaça de maconha, talvez você foi uma fumante passiva. Pode ser, eu estava bem maconhada, talvez sem saber, né, sem perceber. Sim. Mas eu tenho a impressão de que... algumas situações... Eu não sei se é adrenalina, mas deve liberar alguma substância meio doida aí no meu corpo que eu fico entorpecida, como disse o Michael, em relação a algumas coisas. E naturalmente mesmo. Eu realmente, quando eu estava no ensino médio, eu costumava brincar que eu achava que meu cérebro produzia alucinógenos. E eu não sei, assim, o que o meu cérebro faz, mas alguma coisa ele faz, porque é meio estranho isso daí. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência boa nesse aspecto. Eu fui em mais uma viagem, foi um pouco diferente, mas não é o tipo de viagem que eu goste, né, em relação ao normal. Eu prefiro ficar quieta, vendo lugares mais tranquilos. E outra viagem, pra gente não se estender tanto assim, mais uma que eu quero comentar, eu já comentei em outros episódios e foi bem marcante aí na minha vida, foi a viagem pra Índia, que foi por causa da astronomia também. Foi no primeiro ano do ensino médio que eu fui pro internacional. E aí a minha escola pagou tudo. Então, até porque na época a gente não ia ter jeito nenhum dinheiro para pagar a viagem para a Índia. E foi interessante, é bem diferente do que as pessoas imaginam, né?
porque eu não consegui conhecer muitos lugares na Índia. A gente ficou hospedado em um centro de energia nuclear, de estudos de energia nuclear, né? Não foi tipo no... Quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente ficou numa usina nuclear, não. Eu acho que não, viu? Eu acho que só autistas pensam que ficou no centro nuclear, ouvido literalmente. Pode ser. Bom, então explicando, porque eu imagino que tem autistas ouvindo. Não, eu não fiquei em um lugar radioativo, eu acho. Né? Se foi, não era para ter sido. Mas era um lugar altamente militarizado. Então a gente tinha que o tempo todo estar com crachá. Os caras vinham conferir se a gente estava com crachá. Eles estavam bem armados, coisas do tipo. E até porque eu lembro que na época já estava... Eu praticamente dormia aqui. Onde você estava? Na Índia. Na Índia, isso. Tô falando da Índia. E bom, a Índia tem há muito tempo conflito com o Paquistão. Na época tava tendo algumas tensões também. Então as pessoas estavam ainda mais alertas do que o normal, né? A Índia tem muitas histórias, daria pra ficar falando horas sobre isso. Já aconteceu, aliás, já vou ficar falando horas sobre isso. Mas acho que o principal aspecto é que eu tive bastante dificuldade com a comida. Eu sempre gostei muito de comida apimentada, o que... Eu não conheço muitas pessoas que gostem tanto de pimenta quanto eu, mas lá chegou em um nível que eu realmente não conseguia comer em alguns momentos. E quando eu voltei pro Brasil, inclusive, eu deixei de sentir o gosto de pimenta por muito tempo. Então precisava colocar um absurdo assim de pimenta para eu sentir um pouquinho e falar, realmente tem um pouquinho de pimenta aqui. Coisa que assim, mais ninguém aguentava colocar na boca, eu tava sentindo mais ou menos. E quase tudo lá era frango, né? Porque não tem praticamente carne de vaca nos lugares que eu fui, pelo menos. Tem lugares da Índia que tem sim, tá? Porque tem várias culturas dentro da Índia. Tem muçulmanos dentro da Índia e tudo mais. Mas lá onde eu fiquei, não tinha. E chegou um ponto, assim, na comemoração final... no último dia, o último banquete, vamos dizer assim, né? Entre aspas, que eu não aguentava mais. Aí eu realmente coloquei o negócio no prato, fiquei um tempão olhando, pensando, não, eu tenho que comer, porque eu já não tô comendo direito faz um tempão. Eu me alimentava de torrada, quase todo dia, né? Eu fazia uma pilha de torrada com manteiga e engolia aquilo lá. E passava o resto do dia com aquelas torradas do café da manhã. Mas eu tava tentando me forçar a comer e eu não conseguia. Eu coloquei o negócio na boca, fiquei um tempo assim, falei, nossa, eu engoli, eu vou vomitar. E aí eu devolvi pro prato. Eu não sou de fazer isso, é um negócio que eu considero bem nojento, mas não dava mesmo. Você falou, inclusive, com essas palavras no episódio 58 de adolescência que você contou essa viagem, né? É algo bem marcante pra você. Eu não faço isso, mas naquele dia eu fiz. Então, nossa, realmente foi muito marcante, porque me incomodou bastante. E teve muitos dias, assim, que a gente se alimentou de trufas. Eu tinha comprado várias trufas na escola, trufa de chocolate, não trufa do cogumelo. Até porque cogumelo é caro, eu nunca comi trufas de cogumelo. Mas... Hoje é dia dos alucinógenos. Opa! Os alucinógenos devem ser bem mais baratos do que trufas. Mas a gente se alimentou alguns dias de chocolate, de umas coisas bem aleatórias, assim, porque a comida lá era bem difícil. Mas teve uma situação que eu achei muito legal. E na época eu não percebi, tá? Eu só fui perceber muito tempo depois. Às vezes isso acontece, eu fico pensando a respeito do que aconteceu e depois eu percebo alguma coisa que eu nunca tinha reparado. E que foi o seguinte, um dia no café da manhã, eu tinha naquela época costume de todo dia tomar leite gelado com sucrilhos. E lá só tinha leite quente, sempre era leite quente. E aí eu pedi para um dos atendentes, meu inglês horrível, mas ele conseguiu entender que eu queria leite gelado. Não queria aquele leite quente. E aí o cara falou, beleza, senta lá que eu já vou. Obviamente não com essas palavras porque era em inglês. Mas basicamente eu fiquei muito tempo esperando. E a gente tinha prova aquele dia. Então eu comecei a ficar muito estressada. Porque o cara não vinha nunca com o maldito. E aí quando ele chegou eu tava muito brava, assim. É que eu realmente não sabia falar palavras agressivas em inglês. Mas eu mal agradeci o cara. E peguei ali... Tomei o leite gelado e tudo mais, e depois de muito tempo eu pensei que, na verdade, o que acontece é o seguinte, como o leite lá não é pasteurizado, que nem aqui,
eles fervem o leite, por isso que ele tá sempre quente. Então o cara pegou o leite, ferveu o leite e foi gelar o leite pra mim. E aí hoje eu percebo, nossa, que fofo da parte dele, que absurdamente fofo. Se eu tivesse percebido, eu teria agradecido muito, assim, e obviamente eu não sei mais onde o cara tá, mas eu espero que ele esteja muito bem, que ele seja muito feliz, e eu espero muitas coisas boas pra ele, porque foi incrível. Seria muito mais normal alguém virar pra mim e falar, não tem. Tipo, não tem leite gelado, tipo, se fudeu, pega aí o quente mesmo e dane-se. E não, então foi também algo que me marcou. Então, assim, da Índia, o que me impressionou mais foi essa relação, assim, por incrível que pareça, foram as pessoas, né? O cuidado das pessoas, o carinho das pessoas. E eu nunca fui de reparar esse tipo de coisa. Eu demorei muito, inclusive, pra perceber isso. Anos, né, depois. Então isso foi legal. Em termos de meios de transporte, olha, gente, eu sei que a gente falou mal dos meios de transporte aqui, a gente tem muitos problemas, mas realmente lá é muito pior. Não que a gente tenha que se contentar com o que a gente tem aqui, mas lá é muito, muito, muito pior. O trânsito é pior, os motoristas são piores, o caos é maior em todo canto. Então, o Brasil não é um lugar bom para Aspergers, sim, mas a gente não tá na Índia, isso já devia ser motivo de felicidade. Eu não sei se isso vale pra muita coisa, porque é a Índia. Então, mas imagina, é a Índia, tem muita, muita gente lá. Imagina quantos Aspergers e autistas de diversos níveis do espectro moram lá e a vida deles como deve ser. Tem uma derivação genética super absurda, se bem que não dá pra saber se é porque a Índia, é porque tem 1 bilhão de pessoas na Índia, é por isso que eles têm tanta variedade genética, ou se é algo exclusivo da Índia, porque o único exemplo que a gente tem é a China, e bem, ninguém vai lá na China perguntar se as pessoas saem bugadas toda hora. É que na Índia também você tem que considerar que tem uma quantidade muito grande de culturas que meio que se encontraram ali. Você pode até ver a parte histórica da Índia, é fascinante, né? Mas entra naquilo que a gente estava falando mais cedo de volume. Quando você tem muita gente, então você passa a ter muita gente de todo tipo. É uma coisa que sempre falam no xadrez verbal, assim, tem uma minoria, mas o problema é que toda minoria na China e na Índia significa milhões de pessoas. Então, tem uma minoria ali de 10 milhões de pessoas. Estava comentando que no caso da Índia, que ela é bem conhecida por ter muita anomalia genética, tipo, muita mesmo. Eu tava comentando que é meio difícil saber se é porque tem muita gente lá mesmo ou se é algo exclusivo da Índia, porque bem, não dá pra saber se na China é assim também. Mas de uma forma geral, eu acho que o Brasil é um país muito bom ainda para autistas por causa de um quesito que, cara, o nosso país avança muito, que é a questão de legislação. Nossa legislação é muito avançada. Eu acho que o maior problema é o clima mesmo, sabe? Porque boa vontade para tornar a vida das pessoas melhor não falta. Em vários aspectos é bom. Nem todos, mas em vários. Eu vivi pra alguém elogiar de alguma forma a legislação brasileira. Mas aí uma coisa que aconteceu também na viagem da Índia, entra naquelas coisas de que a gente às vezes não sabe como lidar, né, com uma situação muito inesperada, foi que quando eu tava voltando, eu não comprei praticamente nada, tá? Porque eu olhava as coisas, algumas pareciam caras, na verdade o nosso dinheiro se multiplica na Índia, então na verdade as coisas eram baratas. Mas como eu não tinha muito dinheiro, assim, não tinha costume de gastar muito dinheiro, tinha costume de economizar, então eu ficava com receio de gastar ali. E eu economizei quase todo o dinheiro que minha mãe me deu, que na época eram $300. E aí, bom, eu não lembro como que tava, quantos reais valia $1 na época, tá? Mas na volta, no aeroporto me falaram que tinha dado excesso de bagagem. Eu tava com os professores lá, só que os professores não ajudaram muito, no caso. Eles, no máximo, estavam traduzindo. E eu não tinha comprado coisas, então eu achei muito estranho. Mas o que eu ia fazer? E aí a mulher falou, deu $500 que você tem que pagar. E aí eu virei pro professor e falei, professor, eu não tenho $500. E aí a mulher perguntou pra ele, né, que ele tava meio que intermediando aí a conversa. Ela perguntou pra ele quanto eu tinha. Eu falei, tenho 250, que era o que tinha sobrado. Aí eu falei, beleza, pode ser.
E aí, só assim, anos depois, eu descobri que eu fui roubada, né? Porque não é assim que funcionam as multas. Tipo, quanto você tem, pode ser, me dá aqui que eu embolso e pronto, tá tudo certo. Então, assim, apesar de todo o cuidado e carinho que as pessoas da Índia têm, também teve isso. Não, o que eu acho mais impressionante é que você foi roubada, seu professor tinha noção disso e ele... Foda-se. Ele deu ok, ele só traduziu o roubo pra mim e beleza, e não me falou nada, ok. E aí depois eu fiquei muito mal. E aí eu tenho um outro colega que, sei lá, eu acho que ele é Asperger também, pelo jeito das coisas que ele me falava ao longo do tempo. E aí ele virou e falou, nossa, mas por que você fez isso, né? Você devia ter jogado todas as suas coisas fora e comprado, porque deve sair mais barato você jogar tudo fora e comprar de novo. Fez muito sentido. Mas eu tava muito triste, aí eu mandei ele calar a boca, porque eu tava quase chorando. E depois eu tive que contar aquilo pra minha mãe, felizmente ela entendeu que... Na época ela não entendeu que eu tinha sido roubada também, tá? Então não fui só eu. Mas ela percebeu que eu não tinha feito aquilo de sacanagem, não tinha perdido dinheiro aleatoriamente. Eu realmente fiquei bem triste com o que aconteceu. Mas fazer o quê? Eu só entendi que você tinha sido roubada quando você falou que você tinha sido roubada. Pois é, né? Isso porque nós somos adultos que já viajaram e tudo mais. E não é uma coisa que fica assim tão clara pra gente que é menos experiente. Quer dizer, a gente não é menos experiente. Mas, sei lá, eu às vezes me sinto trouxa com essas coisas. Às vezes a gente é muito inteligente pra algumas coisas e muito trouxa pra outras. Exatamente. Então essa aí foi uma situação desse tipo. Bom, então a gente falou aí de ir viajar e algumas coisas que às vezes eu reclamava com a minha mãe, que o pessoal não tratava... Em alguns lugares tratavam a gente bem, os comerciantes principalmente, né? Mas a população em geral ficava reclamando muito. Eu lembro que uma vez eu fui para Ubatuba de ônibus e peguei ônibus lá, né? Quando eu não estava com a minha mãe. E aí as pessoas reclamando, esse bando de turistas, não sei o que. E eu pensava, poxa, mas turista é que movimenta o comércio, o que esse povo tá reclamando? E hoje em dia, que eu moro em uma cidade turística, eu percebo que realmente, às vezes, é bem cansativo época de temporada. Então aqui em Florianópolis é bem comum nas férias as pessoas virem pra cá, principalmente férias de verão, porque temos muitas praias, a ilha é linda, né? Tem muitos lugares bonitos. Só que, por exemplo, é bem comum acabar a água da cidade porque a gente não tem uma vazão que comporte a população crescer tanto, né? O que a gente chama de população flutuante, que é a população que vem pra cá só pra turismo e depois vai embora. Então a infraestrutura da cidade não comporta. O trânsito fica uma loucura, um caos em vários lugares. Se a gente quer ir no mercado, se a gente quer ir no shopping, tem muita gente. Então é bem cansativo mesmo para quem mora aqui. Aí a gente tem que parar e pensar por esse lado de que grande parte das coisas da cidade só funcionam, só existem por causa do turismo. Só que no dia a dia é difícil mesmo. Então eu acho interessante hoje em dia ter esse outro lado, mas em certo aspecto tem uma outra vantagem, que é nas férias, por exemplo, Ano Novo, Natal, que é quando as pessoas estão vindo pra cá comemorando essa época aqui, é a época que eu tô saindo, né? Hoje em dia eu vou visitar minha mãe, então eu já comprei, inclusive a gente tá gravando em setembro, eu já comprei a minha passagem pro Natal pra ir pra lá. E, obviamente, é mais barato sair da ilha quando tá todo mundo vindo pra cá e o oposto. Claro que as passagens dessa época ainda são mais caras do que em outras épocas. Mas são vários aspectos que eu não conhecia porque eu morava em São Paulo. Então, pra mim, não fazia muito sentido. Olha, só vou comentar pra vocês que se por um dia, qualquer dia desses, você estiver passando pelo norte do Paraná, você provavelmente vai encontrar uma cidadezinha bem no meio entre Maringá e Londrina, chamada Arapongas. Caso você não saiba, agora você sabe que isso é o nome de um pássaro, e absolutamente toda a rua dessa cidade tem nome de pássaros.